Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo ao nosso podcast educacional, o Pode Educar Brasil. Eu me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática e especialista em xadrez escolar e tenho a alegria de dividir este episódio com a minha colega e companheira, a professora Frankilene. Olá, professora Frankilene de língua portuguesa, especialista também em gestão escolar. Uma alegria estar com vocês. Isso é verdade. Frank, hoje o nosso convidado, ele é estatístico, mestre em matemática da minha área, professor do Colégio Pódium, referência aí em aprovação no Enem, na UNB, criador de uma plataforma digital de aprendizado, o Mente Matemática. Além disso, ainda sobra tempo para cursar medicina na Universidade de Brasília, é crossfiteiro. Seja muito bem-vindo, professor Frederico Torres, mais conhecido como professor Fredão. Obrigado, Pedro, pela introdução aí. É um prazer estar com vocês aqui nesse podcast e espero contribuir da melhor forma aí, né, com, enfim, informações a respeito de matemática, Enem, TRI, enfim, da forma como puder ajudar aí no podcast. Ô Fredão, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Quero dizer que eu fiquei muito feliz que é o primeiro convidado aqui mais alto do que eu, então hoje já é um marco aqui no Pode Educar. Podemos falar sobre basquete também, se for o caso. É verdade, a Frank hoje até falou, rapaz, hoje o Pedro não é a ovelha negra aqui. Hoje o Pedro ficou bem menor. É isso aí. Fredão, você já veio falando aí que a respeito de Enem, TRI, nos últimos anos, nós, como eu, professor de matemática que está nas redes, percebeu aí como que o seu posicionamento nas redes sociais com respeito ao Enem, né, TRI, foi aumentando. E eu queria já começar falando isso, né? Como que essa sua história na educação, antes do que a gente ouve falar hoje na rede social, como é que foi aí o Fredão iniciando na educação? Então, uma história bem curiosa, assim, né? E eu vou até me controlar, porque quando eu começo a falar, às vezes eu falo demais, eu me empolgo. Mas fica à vontade. Eu brinco que meus áudios para os meus alunos viram podcasts, assim, porque às vezes é 5, 10 minutos de áudio, então eu acabo me empolgando. Mas o mais curioso é que eu não queria ser professor, na verdade, quando eu estava no ensino médio. Eu pensava em cursar engenharia. Acabei indo para estatística por conta de um professor que comentou sobre o curso e tal, mas a visão que eu tinha da sala de aula, eu estudava numa escola que era uma escola boa de Brasília, mas os professores não pareciam muito felizes, assim. Eu ficava pensando, eu gosto de matemática, eu gosto de ensinar, meus amigos me elogiavam, né, bastante, assim, falavam, cara, tu é muito didático, tem que ser professor. Eu não quero ser professor, não quero. Eu vou estar numa sala, às vezes o aluno não está nem muito afim de assistir a minha aula, vou ter um monte de trabalho para levar para casa, vou ter que lidar com um pai que está insatisfeito, né, às vezes a culpa é do aluno e ele coloca a culpa no professor, então não me parecia uma profissão muito agradável. E aí eu fui para estatística, só que eu sempre tive muito contato com os donos do Pódium, que eu tinha sido aluno deles no Magíster, preparando para o Colégio Militar, E aí, numa dessas visitas que eu fazia lá de vez em quando para saber como é que estava o pódio, eles me convidaram para a monitoria. E eu tinha começado a dar aula particular, né, para tirar um dinheirinho e tal. E eu falei, tá, vou arriscar, vamos ver o que vai dar. E aí comecei na monitoria lá no pódio e aos poucos eu fui sendo levado para a sala de aula, o professor faltou, aí pediam para substituir e tal. E aí, já mais para o final da minha graduação em estatística, eu já sabia que o que eu queria mesmo era a sala de aula, né? E já tinha definido isso. E aí tive oportunidades lá dentro do pódio mesmo de crescer como professor, depois como coordenador, enfim. Então eu sempre fiquei lá dentro. E mais especificamente com relação ao Enem, TRI, enfim, em 2013 a UNB anunciou que ela iria começar a aderir o SISU. E aí eu vi uma oportunidade assim, cara, é uma prova que é nacional, é uma prova que é uma maior prova, né, uma das maiores provas hoje do mundo, né, de seleção para a universidade. E desde aquele momento eu queria entender tudo sobre o Enem, não só o Enem como prova, assim, a prova de matemática. Eu queria entender o funcionamento do Enem mesmo como candidato, então eu já faço o Enem há 9 anos como candidato, eu vou sempre, eu não vou só fazer a prova de matemática, eu vou sentir na pele o que o aluno sente de fato. E que é uma prova desgastante, né? Cansativa, enfim, já tive que chegar atrasado em aniversário de sobrinha, já cheguei atrasado em compromisso de trabalho, de final de semana, enfim, para fazer a prova e sentir na pele o que o aluno sente, né?
Nesse meio tempo, quando eu comecei a fazer o mestrado lá na UNB, eu tive aula com o Mauro Rabelo, que é um dos principais nomes em avaliação educacional, né, hoje no país. Sim. E fui orientado por ele justamente para começar a entender um pouco mais da teoria de resposta ao item, né? E então foi mais ou menos assim. Em 2013 a UNB falou que aderiu o SISU, eu falei, beleza, esse é o momento de eu começar a entender sobre o Enem. Então, muito do nome que eu ganhei da projeção nacional e tal veio depois da pandemia, né? Veio depois de 2020, enfim. Mas não é uma coisa que eu comecei a fazer em 2020, né? Eu já estudo isso há muitos anos, né? Tanto a prova do Enem como a TRI, como o SISU. Eu sempre conto para os alunos, o SISU 2016, se eu não me engano, foi um SISU que eu passei minhas férias inteiras analisando movimentações da lista de espera do SISU, para entender até que ponto vale a pena você arriscar ficar numa lista de espera. Então eu entrava site de universidade por universidade, via quantas pessoas tinham sido chamadas, enfim, fiz um estudo bem extenso na época sobre isso. E hoje, felizmente, eu sou uma referência, né, em SISU muito por conta disso, né? Não foi uma coisa que eu comecei a fazer hoje, já faço alguns anos. Então foi mais ou menos essa minha trajetória aí, né? Que legal. Bacana. Uma coisa que chama a atenção na sua fala, Fredão, é o fazer a prova já há 9 anos para se sentir, na verdade, na pele ali, para que você tenha a sensação do que é fazer a prova, tanto quanto o aluno, né, que está ali terminando, enfim, está buscando sonhos, objetivos e tudo mais. O elaborar os itens, o elaborar a prova, e aí a gente vai pensar numa prova também, né, uma prova menor da escola, até chegar a essa prova que avalia em um nível mais amplo, se colocar no lugar do estudante deveria ser, de repente, uma premissa para todo professor, né? E principalmente para bancas que fazem ou para o concurso ou, né, para o próprio Enem, essa avaliação. Às vezes gasta-se tanto tempo na elaboração e não é de verdade algo que avalie, que Sim. meça, né, com tanta propriedade quanto deveria ser. Então, como que é isso para você também, em relação, provavelmente você trouxe da sala de aula, né, se colocar no lugar do estudante, nesse momento, né, de fazer uma prova que vai, de certa forma, vai dizer onde ele vai ficar ali futuramente, né, no presente, mas que é algo que ele vai construindo. Assim, eu em 2015, acho que foi 2015, eu comecei a ter um trabalho lá dentro do Pódio de orientação mesmo, de estudos e fazer planejamento de estudo, ajudar o aluno a se organizar, né? E tirar dúvidas sobre vestibulares, enfim. Então, eu senti essa necessidade. Eu gosto de fazer prova, essa é uma coisa que eu também eu gosto do desafio da prova, sempre gostei. Mas eu senti essa necessidade de fato estar ali para poder comentar com propriedade, porque quando a gente é professor e eu, por exemplo, quando eu pegava uma prova do Enem para fazer, antes de fazer como candidato, até pelo viés de eu ter feito o Enem quando ele era uma outra prova, eu fiz o Enem em 2002, quando era só uma avaliação de como andava o ensino médio, não era um Enem que a partir de 2009 Sim. começou a selecionar para a universidade, né? Com uma matriz de referência e tudo mais. Então, eu tinha um pouco de preconceito com a prova do Enem, assim. Eu achava que era uma prova, assim, até certo ponto mal feita, assim, na minha época. Achava que ela não avaliava muita coisa, assim. Era a minha percepção como aluno. E aí, quando eu comecei a estudar a prova lá em 2013, que eu comecei a fazer algumas provas antigas, tudo mais, e teve uma questão que é sempre a primeira questão que eu trabalho quando eu vou falar sobre a prova do Enem, que ela foi uma virada de chave para mim, que beleza, agora eu entendi o que a prova do Enem quer cobrar do aluno, né? O tipo de habilidade que ela quer cobrar do aluno, mesmo sem, naquela época, ter estudado sobre habilidades, competência e tal. Então, muitas vezes a gente, como professor, a gente pega uma prova para fazer no conforto de casa e a gente fala, não, essa prova estava fácil, né? Estava tranquilo. Uma amiga minha, agora, a prova de 2022, a gente discutindo algumas questões, ela falou, não, mas essas questões de projeção ortogonal eram fáceis. Eu falei, não, elas não eram fáceis. Tipo, tenta fazer. Aí ela, não, essa daqui era a letra A, não é? Aí eu, não era. Aí, tenta de novo. Ela, não é, eu vi o que eu errei, era a letra E, né? Aí eu, não era. Então, assim... Vai acabar acertando. A gente acaba tendo esse preconceito, a gente, né, vai, a prova fácil, tal. Quando você senta no lugar do aluno, que você tem que... né, equilibrar bem o tempo, uma prova de matemática que é cansativa, com uma prova de natureza que ano passado também foi muito puxada e tal,
aí você vê qual é a realidade que o aluno está sentindo ali na hora da prova, né? O treino é treino e o jogo é jogo, né? Tem muita coisa além de só avaliar aquela questão e mesmo que você acerte com facilidade, você em casa ou você em uma sala de aula para fazer uma questão só é diferente de você estar ali todo num universo mergulhado em algo que é importantíssimo para a vida, né, do aluno. Ali. Sim. Não, e entrando nessa questão da elaboração de itens também, né, que você comentou. Lá no Mente Matemática, a gente, até por eu ter feito uma matéria com o Mauro Rabelo, né, que era de elaboração de itens e tal, a gente faz os simulados do Mente Matemática todos em cima, a gente não faz um item de combinatório, um item de probabilidade, a gente faz um item em cima das habilidades, que é como a prova do Enem ela é feita, né, como é que ela é elaborada. E a minha elaboração de itens e de fazer prova mudou muito depois que eu comecei a fazer a prova do Enem e a estudar a prova do Enem mesmo, né, porque eu sempre fui um aluno que gostava de matemática, gostava do desafio, então assim, até para algumas turmas de nível mais avançado, eu elaborava uma prova, um simulado com 5 itens, e eu gastava às vezes uma semana piorando o item, sabe? Tipo assim, eu tinha muito tempo livre, aí eu, deixa eu ver como é que eu posso dificultar, e tal. E depois de um tempo, quando você começa a estudar, né, lá com o Mauro, que ele falava, olha, toda prova é importante você ter 10% de itens muito fáceis, 20% de itens fáceis, 40% intermediários, porque todos eles vão ser importantes, né? Você ter uma prova só difícil, você não está avaliando muita coisa, assim, você... Está medindo só os bons. Exato, e está, às vezes, sei lá, priorizando ou favorecendo uma pessoa que tenha chutado bem, né, até na prova, porque se é uma prova muito difícil, ela vai ser difícil para todo mundo, inclusive para um aluno intermediário, um aluno bom. Pode ser que um cara que deu sorte ali na hora de marcar vá melhor do que um que tenha, de fato, um bom conhecimento. Então, estar estudando a prova do Enem, fazendo a prova do Enem e tal, mudou até a minha forma de pensar em avaliação mesmo, em como que eu vou montar uma prova, como é que eu vou montar um simulado. Então, essa é uma preocupação que a gente tem lá quando a gente está fazendo Mente Matemática, a gente classifica, inclusive, óbvio que é uma classificação assim, meio... não é muito real antes de ser aplicado, né? A gente imagina que vai ser um item que vai ser fácil, quando a gente aplica a gente vê que ele não é tão fácil, mas a gente tem toda essa preocupação em tentar equilibrar e dosar bem a prova, questão de tamanho de texto, enfim, a gente conta até quantas palavras tem no nosso simulado para ver se está parecido com o que acontece no Enem, então é uma preocupação que é o tempo de leitura, né? Exato. Muito bom, porque voltando, e acho que a gente precisa... que isso humaniza mais, né, todo o processo. Eu vejo que se as pessoas que farão o Enem de repente estiverem nos ouvindo e puderem perceber que você traz para a gente toda uma filosofia que existe por trás da prova também, né? Não é chegar simplesmente, além de ter uma matriz de referência, além de ter toda uma questão pensada para aquele, né, certame, eu vejo também que são professores, são educadores, são pessoas que têm paixão pela educação, né? Que geralmente gostam de movimentar, gostam de estar também entre os jovens, enfim. Acho que tudo isso faz parte, né, desse pacote, que é o sair do ensino médio, o ingressar em uma faculdade, enfim. E aí você traz para a gente essa outra coisa que eu acho que é mais técnica, que é, né, mais objetiva, mas que vem também com a carga de amor pela educação, né? Porque você não queria ser professor e de repente no teste ali, na primeira oportunidade ou nas primeiras oportunidades que você teve de ver que, opa, peraí, mas eu consigo ser bom nisso, e às vezes tem uma outra coisa que a gente precisa também puxar, que é o que você tocou lá atrás. Não se ganha dinheiro na educação, né? Mais ou menos isso. Mas hoje você mostra pra gente que é alguém que está feliz fazendo o que faz, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso também, dessa coisa de estar gostando de fazer e disso ainda de repente gerar, né, um bom retorno, até financeiro, né? Pois é, assim, quando eu entrei, né, para medicina, né, que vocês comentaram que eu estou fazendo medicina lá na UNB, teve até alguns questionamentos assim que eu via, né, em rede social, ou até alunos ou pessoas falando assim, tá tão feliz na sala de aula que tá aí fazendo medicina, né? Como se o fato de eu estar fazendo medicina fosse porque eu não estava satisfeito na sala de aula. Sendo que uma coisa tem absolutamente nada a ver com a outra, assim. Eu sou super feliz na sala de aula, não pretendo abandonar mesmo que eu me forme em medicina, não pretendo mesmo abandonar a sala de aula, não só pela questão financeira,
que hoje, felizmente, né, ainda mais com online, que é muito escalável, né, que você, se dá certo, dá muito certo, né, hoje o presencial deixou de ser a minha principal fonte de renda, o online já é a minha principal fonte de renda, mas mesmo antes disso, antes do online, eu não pretendia sair da sala de aula, mas, de certa maneira, eu me questionava, assim, até que ponto eu era apaixonado pela profissão professor, ou eu era apaixonado pela profissão professor do pódio, porque são coisas diferentes, né? Porque eu comecei dentro da monitoria do pódio, que era uma monitoria que era uma das que pagava já melhor naquela época, fui levado para a sala de aula dentro do pódio e tem todo um ecossistema lá dentro que funciona muito bem, assim. É uma escola que todos os professores ganham a mesma coisa. Se você entrar lá hoje, você vai ganhar a mesma coisa que eu ganho por estar lá há 10 anos. Então isso elimina um pouco daquela competitividade que acontece em alguns cursinhos e até de falas que eu já tive relatos assim de, não, olha, esses são os professores que são as estrelas, vocês são as escadas para que eles possam brilhar. Eu já escutei esse tipo de relato de amigos, né, em alguns locais que eles trabalharam. Então, assim, isso era uma coisa que não tinha no pódio. A gente tem uma equipe que é muito próxima, o nível de burocracia mesmo no trabalho do professor lá é muito baixo, a gente praticamente não tem burocracia fora da sala de aula, então nossa preocupação é, de fato, passar o conteúdo da melhor forma possível para o aluno. E os alunos são interessados, então tem todo um ecossistema que funciona favorece, muito bem. Né? Então, assim, quando me perguntavam, né, da profissão, eu acho também injusto falar só sobre o meu ponto de vista, porque tem várias pessoas que vão passando por várias etapas até atingir um sucesso que eu atingi muito antes, não só por meu mérito, mas por uma série de características e de coincidências, talvez, que foram acontecendo ao longo do processo. Eu fui aluno dos donos no Magíster, fui bem na prova do militar quando eu fiz, então eu fui o primeiro colocado na matemática, então ele já, vamos trazer esse menino para cá, para fazer cursinho com a gente, então... Todo um contexto, tem né? todo um contexto para minha satisfação como professor dentro do pódio, então isso eu questionava. Às vezes eu pensava, será que o pódio dando errado, né? E eu hoje tenho uma estabilidade aqui que é muito boa, como professor, como coordenador, eu faço parte da direção, eu participo das tomadas de decisão mais importantes do pódio. Então, assim, eu me questionava, e se der errado? Né? Eu vou continuar sendo feliz na profissão de professor se eu tiver que, de novo, começar do zero, em outro lugar e tal? Então, esse questionamento eu tinha. Sim. Mas eu nunca me questionei de não estar feliz dentro da sala de aula e como professor. E no pódio eu já tinha uma condição financeira, não só pela sala de aula, mas pela coordenação / direção, que era bem confortável, assim, né? Não era... Enfim, tinha bem acima da média Sim. da profissão de professor, né? Mas quando eu recebi um convite, né, contando um pouquinho da história dessa minha migração para online, né, já pegando o gancho, né? Eu recebi um convite do Humberto Manarino, que era um ex-aluno, ele era do Colégio Militar, aí fez cursinho no pódio, foi meu aluno lá, e eu sempre mantive contato com ele. E, curiosamente, eu tinha convidado ele para trabalhar no pódio como monitor, porque ele era muito bom e a gente queria investir nele lá na Química. E ele optou por não ir. Ele falou, cara, eu estou muito, muito interessado em fazer um canal que eu estou começando agora no YouTube crescer, isso lá em 2012. E aí ele foi trabalhando no canal, trabalhando. Recentemente ele ultrapassou 1 milhão de inscritos no canal dele do YouTube, e mesmo antes disso ele já era uma pessoa grande nesse meio da educação e do YouTube. E ele me convidou para abrir um curso com ele, né, que era o Mestres do Enem. E foi aí que eu tive esse pontapé para o online, né? Foram duas coisas que aconteceram em paralelo, na verdade. Eu gabaritar a prova do Enem pela primeira vez, em 2019, na matemática, que fizeram uma reportagem contando essa história. Foi o primeiro do Brasil, né? Ou não? Não. Já tinha acontecido antes. Na verdade, no ano que eu gabaritei, foram 9... Isso eu tive acesso depois, por conta dos microdados e tal. Foram 9 gabaritos naquele ano. Majoritariamente de professores, porque depois, quando eu comecei a ter essa inserção nacional, eu acabei conhecendo outras pessoas e professores que tinham gabaritado. Que também faziam a prova, né? Se colocavam no lugar do aluno e tal. Mas... naquele ano, que foi curioso, assim, que acabou dando um boom assim, na notícia que foi veiculada, é porque eu tinha acertado 44 de 45 em 3 anos seguidos. E aí os alunos brincavam com isso, virei tipo um meme na escola e tal. E aí uma repórter aqui de Brasília foi fazer uma reportagem a respeito disso. Só que ela achou assim, beleza, vai ficar aqui no G1DF, vai ser uma coisa pequena e tal. E aí no dia, enfim, que saiu a reportagem...
eu já acordei na manhã seguinte com uma pessoa que tinha trabalhado comigo falando, Fredão, tu viu que tá, tipo, na capa da Globo a tua reportagem? Uau. Eu falei, não, tipo, não tô nem sabendo. E ela tava, tipo, na primeira do G1 Notícias. Acho que alguém achou interessante o fato de ser um professor que tava fazendo a prova há muito tempo, que tinha gabaritado, tinha virado meme, acho que todo um contexto. E puxaram pro G1 Nacional, e essa reportagem, na verdade, foi a mais lida do G1 Nacional daquele dia. Ela ficou à frente de, tipo, várias outras reportagens mais interessantes, assim, tipo, mais relevantes pro contexto nacional do que isso. Mas aquilo foi a primeira visibilidade que eu tive no meu Instagram. Tinha, acho que 2.000 pessoas na época, mais ou menos 2.000 seguidores, majoritariamente alunos, ex-alunos e familiares. E em 1 ou 2 dias aumentou para 3.500, sendo que o meu Instagram nem tinha sido divulgado na reportagem, mas as pessoas foram atrás, tipo, quem é esse professor e tal. E aí, beleza. E em paralelo a isso, o Humberto tinha me convidado para participar do curso com ele, e a gente começou a divulgar algumas coisas sobre o SISU, que eu já divulgava presencialmente, mas nunca tinham tomado a proporção, né, do online. Mas ele tinha essa projeção, então nós dois ganhamos com isso. Ele começou a virar uma voz muito ativa a respeito do SISU e trazendo coisas que ninguém trazia, que eram análises minhas, mas ele sempre me citava. Então ele cresceu muito, ele aumentou o número de seguidores no Instagram na época de, acho que de 60 mil para 120, tipo, duplicou o número de seguidores no Instagram. E eu aumentei de 3.500 para 11 mil, 12 mil naquela época. E a partir dali é que as coisas começaram a fluir para mim no online. Aí depois foi uma pancada de coisa meio embaralhada acontecendo simultaneamente. Aí abri canal no YouTube, aí o YouTube começou a crescer legal, aí veio a plataforma no meio de 2020, aproveitando que na pandemia o meu trabalho presencial estava muito reduzido, porque era uma aula que eu gravava, né, para 5, 6 aulas que eu dava no dia, então eu tinha tempo para isso, e aí foi quando deslanchou essa questão do online. E acho que o que mais marcou mesmo foi o SISU de 2021, que foi o primeiro na pandemia, né, e que foi um caos, porque teve negócio de classificação fantasma e tal, ninguém entendia nada do que estava acontecendo no SISU, e eu meio que fui essa voz que estava, né, norteando a galera e falando, olha, não é isso que está acontecendo, mas podem ficar tranquilos, porque, enfim, e aí foi nesse momento que deu uma deslanchada e que financeiramente hoje, para mim, tomou, assim, hoje, sei lá, acho que se eu for estimar, hoje 25% do meu rendimento vem do presencial e o restante é do online, né? Muito bacana. Que é também, para quem, né, está nos acompanhando, uma forma de botar fé nisso daí, né? Então, quer dizer que o online funciona. A gente tem aqui no Distrito Federal alguém que está, né, sendo testemunha aqui desse formato e nessa nossa área, na educação. Mas, assim, não é muito fácil, né, Fredão? Porque você tem um histórico como estudante, você vem trazendo essa questão do ser mesmo apaixonado pela matemática, pela área que você escolheu. Então, isso foi uma crescente, foi rápida, mas tem a ver mesmo com dedicação. Só complementando, Frank, eu acho que esse ponto é muito importante, porque quando a gente fala de resultados, a gente fala, poxa, bombou na internet, né? Viralizou. Mas aí, quando a gente está falando do Fredão, a gente percebe que não é só alguém que postou um vídeo e viralizou. Exatamente. É um trabalho, como ele disse, de muitos e muitos anos, que ele já fazia nos bastidores, fora dos holofotes, e que quando veio a oportunidade, realmente ganhou as proporções, porque era um trabalho de qualidade, mas você já via se preparando, estudando, né? Se dedicando àquilo, e quando a oportunidade apareceu, né, Fredão? E aí pôde... O que me veio aqui, como que era o Fredão criança na escola. Já tinha essa coisa de gostar mais das exatas, da matemática, obviamente, né? E como que você era nessa relação mesmo com colegas, com professores? Já era o monitor da sala de aula ali? Então, isso é curioso, Eu vou contar a história que minha mãe conta, tá? Porque Sim. Eu não lembro. Mas eu vou falar como ela costuma contar. Fredão, e ainda te cortando, isso é importante para as crianças, os adolescentes, principalmente, acho que um público que te acompanha, né, bastante. Uhum. O Pedro disse isso muito bem. Não é assim, brotou e um vídeo ou uma capa. De repente, um fenômeno, né? É uma construção. E isso vem da infância, que a sua mãe conta. Então. Assim, teve um primeiro episódio, né, que ela conta, que a gente estava no médico e daí ele... Eu não lembro exatamente, né, em detalhes como é que foi, talvez eu esteja inventando parte, mas foi algo mais ou menos assim. Ele falou que eu ia ter que tomar um medicamento
4 vezes ao dia, e eu falei, então a cada 6 horas eu tenho que tomar um remédio. E eles não estavam esperando aquilo, porque eu não lembro a minha idade, assim, mas eles não esperavam que eu tivesse feito essa conta tão rapidamente, né, da divisão. Esse é o primeiro episódio, mas o principal, assim, que ela conta, eu estava no primeiro ano do fundamental, né, na época, e ela conta que eu não queria mais ir para aula, né, e aí ela foi conversar com a professora e tal, e a professora falou, olha, o Frederico, ele conversa muito, porque ele termina as coisas meio rápido, e aí minha mãe falou, não, mas se ele está terminando as tarefas rápido, você tem que tentar mantê-lo ocupado, tem que passar outras tarefas para ele e tal. Aí a professora falou, não, mas eu tento, só que ainda assim ele termina mais rápido que os outros e ele fica querendo conversar e eu tenho que chamar a atenção. E aí minha mãe conta que isso foi me desmotivando, porque eu fazia tudo que era para fazer e não podia conversar, então o que eu estava fazendo ali, né? E aí começaram a fazer um acompanhamento e eu tenho essa memória eu não tenho desse acontecimento, mas eu tenho uma memória 1 ano antes de quando eu estava sendo alfabetizado, de a professora que tampava uma sílaba, né? Palavra bola, por exemplo. Aí, que sílaba é essa? Menos Frederico e Érica. Eu lembro até o nome da menina, eu nem lembro a cara dela, mas lembro que era Érica. Porque a gente sempre respondia antes de todo mundo, então era uma forma da professora tentar deixar os outros participarem. Então eu sempre tive facilidade, não sei se seria o termo correto, mas eu fiz um acompanhamento e eu fui diagnosticado na época com altas habilidades. E eu fiz um acompanhamento naquele período. Eu pulei, era abril de 94, aí eu pulei do primeiro ano, né, do fundamental para o 2º ano. E aí eu lembro dessa situação, eu chegando numa sala nova no meio do ano, sem entender muito bem por que eu estava ali, mas enfim, eu tinha feito uma prova e tinha sido promovido para aquela sala, beleza. E aí minha mãe fala que no meio do ano, eu também não lembro disso, mas que no meio do ano os professores já queriam me passar para o 3º ano. Porque, de novo, eu estava começando a ficar desmotivado, tá? E minha mãe que segurou um pouco a onda, falou, não, mas ele vai perder muita coisa da base, vai conviver com pessoas muito mais velhas do que ele e tal. Tipo, não quero. Vamos segurar a onda e vamos dar um jeito de mantê-lo ali. Então, eu sempre sentia essa facilidade, essa aptidão para os números, para as contas, enfim. E era algo que eu gostava do desafio de... E minha mãe percebeu muito isso, então ela estudava muito comigo, me puxava, né? Foi uma pessoa que me apoiou muito nesse momento. Eu brinco que eu era uma máquina de estudar mesmo, isso era muito bom, porque minha mãe, ela preparava umas listinhas para mim, eu ficava estudando no dia, de noite ela cobrava, mas porque ela via que era uma coisa prazerosa para mim, aquele desafio. Tanto é que quando eu passei do Fundamental 1 para o Fundamental 2, ela falou, olha, agora é contigo, agora tu já tem idade para tu se virar, e eu fiquei meio perdido, eu não sabia muito bem como estudar mais, porque eu tinha minha mãe ali que preparava tudo e agora eu não sei mais como fazer. Mas eu sempre tive essa facilidade, essa aptidão, talvez, para os números, né? E gostava de fazer contas no geral. Eu brinco que minha vida ela é muito numérica, assim. Eu não saio com um celular, uma chave e uma carteira. Eu saio com 3 objetos. Se eu tocar aqui nos 3 bolsos, se tiver 3 coisas, para mim tá tudo certo. Porque para mim é tudo número, assim, sabe? Se tiver com 3 pedras, uma em cada bolso, tá tranquilo. Porque eu saio com 3 coisas, entendeu? Então... eu sempre tive essa... Se alguém trocar o celular por uma pedra, você percebe só em casa. Só em casa. Se tem 3 objetos no bolso, para mim é o suficiente, assim. Então foi isso, eu sempre gostei da matemática, sempre tive facilidade, gostava muito de ensinar, né, como eu disse. Eu gostava de sentar com os alunos, com os amigos no ensino médio, mais para ensinar do que propriamente para eu estudar. Era uma coisa que eu sentia prazer mesmo, né? Então... acho que sim, começou lá, né? Não é uma coisa que começou depois que eu cresci. Agora eu acho que eu vou seguir pela matemática. Não, acho que sempre foi uma coisa que eu tinha gosto, né? E tinha prazer em fazer e virou minha profissão, né? E certamente lá nos anos finais, você já... porque você falou do ensino médio, mas certamente os professores aproveitavam qualquer brecha ali, sobrou tempo, Fredão vai auxiliar os colegas. Antes do ensino médio ainda, criança ali na pré-adolescência, era assim também? Era, assim, eu sempre tive boas notas, eu sempre fui eu até falo isso com os alunos do POD, porque lá é uma escola que demanda muito, né? Tem uma carga horária muito extensa, então eu falo, cara, eu não sei se eu seria um aluno que me disporia a ser aluno do POD, sabe? Eu não sei se eu teria essa disposição, porque eu... num bom sentido, se é que existe isso, eu era malandro, eu gostava de fazer prova, eu sabia fazer prova, então eu sabia o que eu precisava estudar para ter um bom desempenho. Eu não era um bom estudante, eu não estudava com muita antecedência para de fato aprender o conteúdo e tal, eu estudava para ir bem na prova, porque a escola que eu estudava era isso que ela demandava de mim. Desde o início você já tinha as técnicas de prova. Eu já tinha essa percepção de que
beleza, você pode me cobrar uma prova hoje que eu vou tirar 9,5, 10. Se você me cobrar daqui a 2 semanas, eu vou tirar 5, 6. Porque eu sabia que com a mesma velocidade que eu era capaz de adquirir aquele conhecimento, ele ia acabar escapando, assim. Mas a visão que os professores tinham de mim era mais ou menos essa. Assim, no ensino fundamental 1, eu era Jesus na escola. Porque o que eu quero dizer com isso? Eu estudava escola pública e sempre tinha aquelas peças, né, os teatrinhos e tal, e sempre eu era o convidado para fazer Jesus, porque eu era o menino que falava melhor, assim, o que era o mais alto. Tinha uma fala, sei lá, tinha sido alfabetizado mais cedo, então eu conseguia decorar os textos mais facilmente, então sempre eu era Jesus, até uma das peças em que eu não ia ser Jesus faltou no dia e me colocaram para ser Jesus. Me deram uma Bíblia, é sério. Me deram uma Bíblia com as falas no meio. E Fred, você vai ter que ir lá e tal, porque tu já tem experiência. Você já tem experiência de ser Jesus. Vai lá ser Jesus. Mas eu não sei nem as falas. Não, a gente vai colocar dentro da Bíblia aqui. Eu tive que improvisar. Não. Então eu sempre fui, assim, no ensino fundamental 1, eu era meio que essa referência, assim, de um bom aluno, enfim. No fundamental 2, continuei sendo, de certa forma, tinha um certo destaque. No médio, nem tanto, porque aí no médio tem outras questões, né, de formação. De formação mesmo, assim. Eu, de certa forma, eu gostava da sensação, né, de ser a referência, ser inteligente e tal, mas isso acabava meio que me deslocando e me colocando num grupo e eu queria fazer mais parte, né, da galera, de socializar e tal. Eu gostava de conversar, então assim, ao mesmo tempo que eu gostava desse sentimento, eu também não estava muito fazendo questão disso, porque eu não queria ser visto só como o nerdzinho, o cara que é bom. Coisa de adolescente. Exato. Né? Então, assim, e como eu estava numa escola que não me demandava tanto, então, assim, eu fazia o que era necessário para ser aprovado. Assim, eu não tinha nenhuma aspiração de fazer uma medicina, que eu sabia que eu teria que ter uma nota muito boa no pré-vestibular, no PAS. Então, não, eu não tinha, não sabia, na verdade. Já pensei em ser jogador de basquete. Já pensei em ser mesa tenista, já pensei em ser baterista, já tinha bateria em casa, treinava tênis de mesa, enfim. Eu não sabia muito bem o que eu ia ser, né? Mas eu gostava de estudar matemática. Isso era uma coisa que eu nunca parei de fazer. Sim. Então os professores de exata sempre tinham um olhar diferenciado, mesmo no ensino médio, quando eu já tinha deixado um pouco de ser esse estudante maquininha, como eu era com a minha mãe lá no ensino fundamental 1, os professores de exata sempre olhavam diferente. Teve um professor de física que eu tive no ensino médio que ele ficou revoltadíssimo porque não me selecionaram para ser monitor do laboratório de física. Quando eu falei que eu não seria monitor, ele bateu na mesa, mas como assim? Você não vai ser monitor? Eu falei, não me selecionaram. Ele, não, tá errado isso. Então, sim, tinha essa visão dos professores, das exatas, mais particularmente, né? Sim, sim. De que era um cara diferenciado e que se pudesse ajudar os alunos ali. Fredão, achei interessante na sua fala, você contando a sua história, e a gente gosta de puxar isso muito no Pode Educar, a importância da família na formação, né? Você deixou bem claro aí que enquanto a sua mãe estava dentro das possibilidades dela, o seu rendimento era maior, né? E nós hoje da educação, eu e Frank, a gente trabalha na rede pública, a gente percebe o quanto isso de maneira mais drástica, né, Frank? Quanto as famílias estão próximas, o desempenho do aluno sempre é melhor, mesmo que ele tenha uma dificuldade na nossa matéria, não é verdade? Então você citou muito bem aí a questão, né, de como que a sua mãe ela foi crucial para você poder alçar voos no que você gostava. Com certeza. Assim, eu atribuo a duas coisas, né? Eu tive uma base muito forte, porque apesar de eu ter estudado em escola pública, ela foi por muitos anos uma das melhores escolas de Brasília, que foi a 106, escola classe 106 Norte. Não sei hoje como é que ela se continua, né? Mas coincidências da vida. A gente morava no Cruzeiro e aí quando a gente meus pais tiveram o segundo filho, né? Meu irmão mais novo. A gente mudou para um apartamento maior na Asa Norte, que era na 106. Então, teve essa questão da coincidência ali de eu acabar indo para uma escola que era mais próxima e que era uma referência, né, dentre as escolas públicas, né? Então, eu atribuo muito a isso, a ser uma escola pública que era muito boa, né? Então, me deu uma base muito forte. E a presença da minha mãe, com certeza, foi fundamental de ter percebido que eu tinha essa facilidade, especialmente para as exatas, mas como um todo mesmo no estudo, e ter me acompanhado nessas séries iniciais, né? Tanto que eu lembro bem dessa sensação de ter ficado perdido por alguns momentos sem ela estar me tutorando ali, sabe? Sem eu ter aquele compromisso. Ela vai chegar de noite e vai tirar, né? Me cobrar a tarefinha. As provinhas e tal. Então, e agora? Como é que eu estudo? Então, acho que foi fundamental, com certeza, para que eu... E é uma coisa que eu falo muito com os alunos do ensino médio, né? Eles têm
essa visão, né? Eles se comparam muito com os alunos que estão do lado deles, né? E fala assim, pô, mas eu estou estudando muito mais do que aquele meu amigo e eu não consigo ter o mesmo desempenho, né? E é uma comparação normal. E eu percebia muito isso comigo do outro lado no ensino médio. Porque eu não me esforçava tanto como vários outros amigos meus e eu tinha um desempenho muito melhor, seja pela malandragem na hora da prova, mas também porque nos anos anteriores, nos anos iniciais, eu tive uma base muito forte. Eu estudei muito antes. Então, não é uma coisa que você... Às vezes é uma diferença que você tem que tirar que vem de alguns dos pré-requisitos. Anos, né? Exato. Então, não é só olhar, porque agora eu estou estudando mais, então eu teria que tirar notas maiores. Não é bem assim. Tipo, eu não estudava tanto, mas, pô, eu estudei muito antes, né, nas séries iniciais para chegar no ponto em que eu tinha uma base bem consolidada que me permitia, talvez, não precisar estudar tanto no ensino médio, né? Então, essa é uma coisa que eu cito muito com eles. Eles ficam nessa angústia, né? Pô, mas eu estou estudando não sei quantas horas por dia e eu tenho amigos que estão indo muito melhor do que eu mesmo. Não, mas calma, você não sabe o que ele estudou, o que ele fez antes, né? Que tipo de bagagem que ele já traz, enfim. Então, tem que ter esse cuidado. Você aí bateu numa tecla que é bem importante, que é a questão da base e até a maneira como é organizado, né? Toda a educação básica. Os próprios nomes, né? Anos iniciais, anos finais do ensino fundamental. Existem países, inclusive, que o exigido é realmente o que a gente chama de fundamental aqui, que se a família não envia o estudante para a escola, a polícia, inclusive, vai atrás, né? E a gente vê que o que a sua mãe fez, eu tenho 3 filhos e, na verdade, a gente faz isso também. Antes de vir para cá, hoje deixei uns exercícios lá, copiando a revisão da professora, trocando os números de matemática para a Lauren, de 10 anos. E aí já estava monitorando por aqui para ver as respostas, né? Antes de chegar. E assim, até o 5º ano, acho que é muito importante isso daí, né? Então, para os pais, para os estudantes, para os irmãos mais velhos, né? Que eu acho que também é uma coisa interessante. Quando você tem um irmão mais velho, ele pode, porque o meu que está lá com 21 anos está lá, está fazendo engenharia e está lá para revisar e dar um apoio para a Lauren agora. Então, assim, você traz hoje algo fundamental que às vezes não é pensado, né, não é dito, nem mesmo discutido entre nós professores, que é essa coisa da base, do momento de trabalhar as 4 operações, a tabuada, enfim, todas essas... A morfologia básica. Como é que vai saber uma sintaxe, né, Frank? Sim, se você não sabe a parte morfológica básica. Exato. Né? Então, assim, é quando você faz as primeiras construções fundamentais. Se há problema, né, nos anos iniciais, certamente o menino vai se esforçar demais lá no ensino médio, ou lá nos anos finais vai ter uma dificuldade, né, imensa. Então, é muito bem colocado isso. E a prova do Enem, por exemplo, ela é pensada em toda essa trajetória, né? Você falou da questão do percentual, que quando a gente vai elaborar uma provinha lá para um determinado conteúdo nosso, específico de um bimestre, um trimestre, a gente também deveria pensar, é necessário que se pense nesse percentual de itens, né, quantos por cento eu vou colocar de itens fáceis, médios, né, enfim. Porque todo conhecimento, toda bagagem, todos os estudantes ali, porque com as suas diferenças, precisam ser também, né, vistos dentro disso daí. Eles precisam também ser alguém ali que, tá bom, eu não rendo no máximo, mas, enfim, o professor lembrou de cobrar alguma coisa que eu domino, né? Então, acho que isso é muito importante. E aí, queria que você falasse mais um pouquinho para a gente sobre essa coisa que é o percentual, né, que você disse que estudou e aplica, né, e que na prova do Enem a gente tem isso. É o TRI, bem. né, Frank? TRI, Frank, antes da gente mergulhar nisso, que eu acho importantíssimo, só queria que a gente conversasse aqui, Fredão, a respeito dessa mudança da cultura de pais e Enem. Tem muita gente que está nos assistindo e a gente no Distrito Federal vive essa realidade paralela, né? Sempre é pais, agora o Enem está ganhando mais força. Aí eu queria que você só explicasse para quem não acompanhou, quem é talvez de outro tempo, essa migração aí de importâncias. Pois é, vamos lá. A prova do PAS, ela tá para acabar tem uns 15 anos, né? A gente sempre escuta isso. Não acaba. Todo ano é assim. Agora até que parou um pouco isso, especialmente depois que eles duplicaram a quantidade de vagas, né? Porque o PAS antes ele só dava acesso para o primeiro semestre, né? Numa época em que era PAS e vestibular do UNB. Sim. Então era metade das vagas do primeiro semestre para o PAS, metade para o vestibular do UNB e tinha um segundo semestre que era exclusivamente o vestibular da UNB. Isso há uns 8, 10 anos atrás.
E aí nessa época sempre se falava muito disso, né? Que o PAS vai acabar, que o PAS vai acabar, que está perdendo força e tal. E isso caminhou num sentido contrário, né? O PAS ele acabou ganhando mais força ainda. Eu cheguei a ver em algum momento, não lembro se durante a graduação ou se durante o mestrado, mas estudos que comparavam o desempenho de um aluno que acessava pelo PAS, né, e pelo vestibular, e mostrando que geralmente o aluno do PAS ele tinha uma evasão menor da universidade, ele tinha um desempenho comparativamente um pouco melhor, porque era um aluno que ele tendia a ter uma maturidade desde mais cedo, porque ele entendia que, esse é o melhor mecanismo para eu acessar, porque é primeiro, segundo e terceiro ano, não é só uma prova que vai definir e tal. E desde o primeiro ano ele teria que estar focado, né? Então eu acredito que isso tenha sido um pouco um dos motivos para o PAS, né, não ter desaparecido, na verdade ter caminhado no sentido contrário, de ter ganhado mais força, né? E aí quando veio o Enem, a gente sofreu muito, falando especificamente do nosso trabalho lá no Pódium, porque é muito difícil você concorrer, né, entre aspas, com escolas, por exemplo, do Ceará, que eles aplicam simulados, as maiores escolas lá, né, aplicam simulados para o Enem desde o nono ano do ensino fundamental. Eles já tem simulados modelo Enem para aqueles alunos. E aqui é muito difícil de você implementar isso, porque a concorrência que você tem no PAS, ela é uma concorrência que ela é local e ela é temporal. É para um grupo que está acompanhando. Até ano passado mudou isso, porque agora você pode se inscrever para o PAS 1 estando na segunda etapa. Agora vai dar uma mexida nisso. Mas até então era uma concorrência local e temporal. Então era muito mais tranquilo de você entrar pelo PAS do que pelo Enem. Então você não podia abandonar o PAS. Para quem nos assiste, o PAS explica para nós. Tá. O PAS ele é um programa de avaliação seriada. Ele é uma prova que o aluno faz ao final do primeiro ano do ensino médio, primeira série, né, do ensino médio, da segunda série e da terceira série. E aí cada prova vai ter um peso, você tem peso 1 para a prova da primeira etapa, peso 2 para a segunda etapa, peso 3 para a terceira etapa, mas de certa forma você dilui aquele peso da prova que está, né, totalmente concentrado em uma prova, como é o Enem, como é o vestibular do NB, em 3 anos. Então, o aluno pode até, talvez não ir tão bem na primeira etapa, mas consegue se recuperar na segunda e na terceira, ou vai bem na primeira, dá uma queda na segunda, mas se recupera bem na terceira, ele acaba sendo aprovado. Então, que é algo que eles até queriam implementar para o Enem, né? Eles estavam estudando um Enem seriado, né? Que ele ocorresse desde a primeira série do ensino médio, né? Mas é uma dificuldade muito grande que a gente tinha quando se falava, hoje não tem mais, né? Mas quando se tinha um ranking nacional, por exemplo, era muito difícil você ter, mesmo as melhores escolas de Brasília, uma competição com escolas de São Paulo, escolas do Ceará, que estavam 100% imersas na realidade do Enem. A gente não podia fazer isso aqui em Brasília. Inclusive, tem uma escola aqui em Brasília, não vou citar porque vai ficar parecendo que porque é o concorrente e tal, mas tem uma escola que ela veio para Brasília e ela deixava muito claro que a preocupação dela era com o Enem. Tinha excelentes resultados no Enem, foi por anos a melhor escola do DF no Enem, mas no PAS não tinha resultados tão bons. Mas ok, porque a proposta deles era voltada para o Enem. E a gente, lá no Pódio, como era de Brasília, a gente não podia fazer isso. Então a gente sempre ficava num dilema. Até o aluno chegava no terceiro ano com notas excelentes na primeira e na segunda etapa e perguntava para a gente, e aí? Eu deixo o Enem de lado, estudo só para o PAS? E a gente não podia falar isso, porque é você colocar muita responsabilidade numa única prova e tirar, talvez, a oportunidade dele de ir bem numa outra prova, que é a prova do Enem. Então a gente quebrava muita cabeça quanto ao formato que a gente ia utilizar para que a gente conseguisse ter um bom desempenho no Enem e, em paralelo, ter um bom desempenho também na prova do PAS. Então esse dilema existe em Brasília, né? Enfim, não sei se prejudica o aluno, porque, assim, sendo bem honesto, o bom aluno, o aluno que é dedicado, focado, que estuda e que tem um conteúdo muito bom, quanto mais conteúdo ele tiver, menos ele vai ficar na dependência dos modelos de prova. Do formato. Mas o formato é fundamental que você entenda e ele faz diferença. Tem aluno muito bom que não se adapta ao PAS, que se são adapta técnicas muito bem, totalmente diferentes. Totalmente diferente, né? A prova do Enem é uma prova que você tem que ter um conteúdo matemático muito bom, mas você tem que conhecer umas minúcias de tem questões que eu não vou precisar fazer as contas até o final, que o que ele quer é que você compare as alternativas e veja por eliminação qual é a alternativa correta.
questões que você usa aproximações, quando ele coloca o valor mais próximo cara, essa questão foi construída para você aproximar, ele não quer que você calcule, você não tem calculador, e é uma habilidade que ele está querendo que você crie, e que você não tenha essa preocupação na prova do PAS. Pelo menos não tinha quando a UNB fornecia a calculadora. Então as questões eram feitas para o aluno usar a calculadora mesmo. Então entender essas minúcias é importante, mas quanto mais conteúdo o aluno tem, menos ele precisa se preocupar com o formato da prova, né? Maravilha, maravilha. Então, tendo isso em mente, essas duas realidades, como que foi quando o SISU começou a levar, né, a ter essa perspectiva que o Enem passou de ser uma prova para saber como estava o ensino médio e passou a ingressar? Como foi a força que ele ganhou a nível Brasil, assim, e a cada ano ganha mais? Para a gente entender a importância dele hoje no nosso cenário educacional. Pois é, assim, o Enem, o que eles chamavam, né, de novo Enem, quando começou a dar acesso para as universidades, ele ocorreu em 2009, né? Foi a primeira experiência utilizando a teoria de resposta ao item, com a matriz de referência da forma como ela é até hoje e tal. Nesses primeiros anos, enfim, não eram todas as universidades que logo de cara adotaram, então você tinha universidades grandes que o FMG, o UNB, as paulistas, enfim, nenhuma delas ainda sentia tanta confiança em usar o Enem como um mecanismo de acesso, né? Enem, quando eu falo Enem, Enem barra SISU, né? O sistema de seleção. Para mim, assim, uma virada de chave, tanto é que a diferença foi de, sei lá, um mês entre o anúncio da UFMG e da UNB. Quando a UFMG anunciou em 2013, eu já estava começando a acompanhar um pouco mais, porque eu comecei a trabalhar com o terceiro ano e queria entender um pouco mais da prova. Quando a UFMG anunciou, eu sabia que era questão de tempo para a UNB anunciar que também ia participar do SISU, porque aí eu vi que era um caminho meio que sem volta, assim, que o SISU ele ia tomar uma proporção legal, porque a UFMG é uma universidade, né, com muito peso no cenário nacional. E aí foi isso, aí a UNB aderiu, depois, eu não vou lembrar exatamente em que ano, mas a USP começou a fornecer algumas vagas, apesar de ter o seu vestibular próprio, assim como a UNB manteve o seu vestibular, a UFMG não, a UFMG hoje é 100% SISU. Mas a USP, apesar de ter mantido o seu vestibular próprio, ela também aderiu ao SISU de certa forma. Então, até em Portugal, né? Portugal tem algumas universidades. Eu não sei se tem outros países, mas Portugal tem algumas universidades, não são uma ou duas. Acho que tem pelo menos umas 5 ou 6 universidades que elas adotam a nota do Enem como mecanismo de entrada, né? Então ali, acho que meados de 2013, 2015, talvez tenha sido essa virada, assim, Não, beleza, o SISU realmente hoje é o... Placou, né? Exato. E assim, hoje, até por conta do que aconteceu na pandemia, já tem uma movimentação no sentido levemente contrário, a UNB já saiu do SISU. Não acho que tenha sido só por motivos de cronograma, né? Acho que tem outras questões também, até políticas mesmo, envolvidas com a saída da UNB do SISU. Mas a USP também já deixou, né? Esse ano agora ela fez algo muito parecido com o que a UNB faz. Ela fez um Enem USP, que a UNB chama de acesso Enem, né? Que ela usa as notas do Enem, mas seguindo um sistema próprio, né? de seleção, né? Olha aí que interessante. E que gera algumas distorções. Por exemplo, a primeira vez que a UNB saiu do SISU, o que aconteceu? Falando especificamente do curso mais concorrido, que é a medicina, né? Enfim, que é mais problemático nesse aspecto. A UNB abriu a inscrição para o acesso Enem dela em novembro, logo depois que passou a prova do Enem. Ou seja, o aluno sequer sabia a nota que ele tinha tirado, ele sabia no máximo a quantidade de acertos que ele teve. Então, se eu sou um aluno que quer medicina, e eu, sei lá, sou de Goiânia, sou de Minas Gerais e tal, e eu sei que a UNB não participa mais agora do SISU, cara, eu vou jogar minha nota lá, porque eu não tenho nada a perder, porque eu vou continuar podendo participar do SISU e não vou ter grandes prejuízos com isso. Porque então, o SISU é como se fosse um leilão de nota, né? Vamos dizer assim. Assim, eu digo que é uma loteria, mas é uma loteria que quem conhece e estuda anos anteriores consegue tomar decisões mais bem fundamentadas. Que foi aquilo que eu comentei no início, assim, de que eu estudei muito isso. Então, é uma coisa que há alguns anos eu não aceitaria um aluno falar, cara, tinham 10 vagas na UNB, eu estava em 20º e fui chamado. Eu ia falar assim, cara, não tem como, tu tá inventando, né? E é super comum. Eu passei na UNB em 36º de 9 vagas. Eram 9 vagas para medicina ampla concorrência, eu terminei em 36º e eu fui chamado na lista de espera.
por conta de, enfim, N movimentações que ocorrem lá no SISU. Mas o que aconteceu nesse primeiro ano, né? Voltando para essa saída da UNB? Todo mundo se inscreveu na UNB, que queria medicina, de todo o país, porque não ia prejudicar a participação no SISU. Saiu o resultado... e um detalhe. Aí veio o SISU e o resultado da UNB só saiu depois do resultado do SISU. Então, veja, o aluno se inscreveu em novembro, o SISU foi oficialmente ali em janeiro, fevereiro, e o resultado da UNB foi tipo uma semana depois do SISU. Então, as pessoas que tinham se inscrito antes de saber sequer a nota deles, quando saiu o resultado da UNB, já sabiam, inclusive, se tinham sido aprovadas no SISU ou não. Então, o que aconteceu na medicina? 9 vagas em ampla concorrência. Teve uma pessoa do DF, das 9 vagas, que era o nosso aluno lá do pódio, que tinha sido o primeiro lugar no PAS. E quantos se matricularam para medicina dessas 9 vagas? 0. Ninguém se matriculou. Porque o primeiro na UNB tinha sido o primeiro na UFMG, o segundo na UNB tinha sido o primeiro na UFG, o terceiro na UNB tinha sido o primeiro na UFC lá do Ceará. Tipo assim, todas essas maiores cabeças, as melhores notas que acabaram aparecendo, eles tinham colocado a nota na medicina. Até da UNB, né? Até aí tudo bem. Fizeram uma segunda chamada, chamaram 9 candidatos, porque ninguém tinha se matriculado. De novo, ninguém se matriculou. Ou seja, dos 18 primeiros, das 18 maiores notas, nenhum se matriculou. Fizeram uma terceira chamada, 9 candidatos. Uma pessoa se matriculou. Então, dos 27 primeiros, só teve uma pessoa, que era do DF, que realmente tinha interesse, né, em participar, enfim, em de fato assumir aquela vaga. E foram várias chamadas até conseguirem ocupar aquelas vagas. Eu fiz esse estudo agora, quando eu estava falando sobre o SISU 2023, e quando começaram as aulas da UNB, menos da metade das vagas estavam ocupadas, por conta do processo, porque foram tantas chamadas até conseguirem ocupar as vagas. E para o curso de medicina, né? Para medicina, né? Mas nesse aspecto, medicina era o mais crítico mesmo, porque de outros cursos a galera não é tão antenada. Então, talvez alguns só foram descobrir que a UNB não ia participar do SISU durante o SISU. Né? Tipo, nem contavam com isso. Mas a medicina a galera tá muito ligada, porque é um curso que qualquer detalhe faz diferença, né? Então foi surreal o que aconteceu. Gerou confusão, né? E de certa forma eu acho que aconteceu isso de novo. Eu já tinha essa expectativa, mas ainda não fiz esse cruzamento dos dados para confirmar. Mas eu tinha essa expectativa de que a saída da USP ia causar a mesma coisa na UFMG. Porque se a USP saiu, então para onde que esses alunos geralmente vão colocar a nota? Geralmente eles vão colocar quem é do Sudeste para alguma das maiores do Sudeste que participa do SISU, e a UFMG tem muitas vagas, enfim. Então a UFMG agora são 160 vagas para medicina, né, para os 2 semestres. E 62 pessoas não se matricularam para a UFMG. Então você teve ali quase 40% das vagas não sendo ocupadas, e eu acho que em parte é devido ao efeito da USP ter saído do SISU. Então ainda não fiz esse cruzamento, estou curioso para ter um tempo para poder fazer esse cruzamento, mas eu acho que em parte foi isso que aconteceu. Então o SISU é uma loteria, mas quando você conhece algumas coisas, né, como que ele funciona e percebe alguns padrões, você vê que tem muitas situações em que vale a pena você arriscar, que você não está tão longe assim de ser convocado, né? É bem, quando você começa a estudar isso fica bem interessante. Para quem gosta de número, gosta de dados e tal, é bem legal. Que legal, que legal. E falando sobre isso, já que a gente entendeu aí essa importância, essa dimensão a nível nacional, aí a gente vai para aquele ponto que a gente está aqui ansioso para entender um pouco mais, né, Frank? Que é a questão da concepção da prova. A gente falou aqui a sigla TRI. O que é esse TRI? Explica um pouco para a gente o que ele tem, a importância dele na prova do Enem. Beleza. Então vamos lá. Vou olhar para a câmera, vou tentar olhar para a câmera para explicar, porque essa parte aqui é importante. Quando a gente faz uma prova na escola, por exemplo, tá? Você tem uma prova com 80 itens e você acerta 64 itens, né? Então, se você acertou 64 itens de 80, você normalmente vai ter uma nota 8 na prova, porque você acertou 80% dos itens. Isso é o que a gente chama de teoria clássica dos testes. O que ela usa para mensurar a nota é a razão entre itens acertados e o total de itens da prova, né? Tem algumas variações, é o caso do PAS, que tem um fator de correção, enfim, mas normalmente o que é feito é isso. A teoria de resposta ao item, ela não está interessada apenas nos seus acertos, ela está interessada em saber se os seus acertos foram coerentes. E o que é os seus acertos serem coerentes? O que é esperado, e eu vou fazer uma analogia com salto em altura, ou salto com vara, por exemplo, que eu lembro mais ou menos os números. Salto com vara, você tem um recorde mundial de aproximadamente 6,20 metros atualmente.
Então imagina que esse recordista mundial está treinando para um campeonato de salto com vara. Se você coloca a vara a 4 metros, você espera que ele acerte quase todos os saltos. Você não espera que ele vá errar muito. Existe uma chance dele errar, uma probabilidade, mas ela é baixa. Se você sobe esse sarrafo para 5 metros, você espera que ele continue acertando, mas a taxa de erro dele pode ser que, né, aumente um pouco. E à medida que você vai subindo o sarrafo, você vai esperando que cada vez mais ele erre com uma frequência maior. Então, o que a TRI tenta fazer na hora da prova da matemática, enfim, dos 4 componentes lá, é mais ou menos isso. Ela vai pegar os 45 itens daquele componente, vai colocar no que a gente chama de uma régua do Enem. Então, por meio de pré-testes, enfim, ela vai tentar entender qual é a real dificuldade daquele item e meio que vai posicionando como se fosse um sarrafo do salto com vara. Então, tem um item lá que vai ter uma dificuldade de 300, um item que vai ter uma dificuldade de 400, 450, 500, 600, 700, 800 e daí vai. Bom, o que é essa coerência pedagógica? O que é esperado do aluno é que ele acerte os itens mais fáceis e que, se for para ele errar, que ele erre aqueles saltos mais complicados, aqueles saltos mais altos, né? Aqueles itens com a dificuldade mais alta. Então, 2 alunos, por exemplo, com 30 acertos na matemática, de 45, se a gente utilizasse a teoria clássica dos testes, teria uma nota que é equivalente a 2/3 da nota, tipo 6,67. Na TRI, você pode ter diferenças da ordem de 200 pontos. Você pode ter um aluno que acertou 30 itens e ficou com 600. O aluno que acertou 30 itens e ficou com 800. Isso acontece todo ano, né? É para evitar chute, seria? Eu acho que tem 2 motivos, assim. Tem a questão do chute, de você avaliar a coerência pedagógica mesmo e tentar entender se ele acertou de fato porque ele sabia ou se ele acertou por uma casualidade. Então tem esse fator. E assim, quando criticam a TRI, porque ela é passiva de críticas mesmo, tem falhas durante o processo. Em 2019, houve relatos de funcionários do INEP de que foi a primeira vez que eles abriram isso para o público mesmo, de que alguns itens não eram pré-testados, que eles eram, entre aspas, pré-testados durante a prova, e que isso pode levar a falhas no processo de elaboração da prova, quanto à dificuldade, quanto a N fatores. Mas, quando critico a TRI, o que eu costumo comentar você não tem como usar a teoria clássica dos testes numa prova com 2 milhões de candidatos, porque como é que você vai diferenciar, sei lá, 50 mil pessoas que acertaram 140 itens, por exemplo, na hora da prova? É muito difícil de você... Por mais que você coloque ali vamos desempatar por redação e tal, cara, não dá. Para cursos muito concorridos seria inviável você usar. Então a TRI ela não é só importante, de certa forma ela é necessária dada a dimensão da prova do Enem. E tem vários casos muito curiosos. Quando você começa a estudar os microdados do Enem, né, e você vê na pele, entre aspas, o que acontece lá na hora da prova, tem 2 casos que eu sempre falo para os alunos. Tem um caso que eu brinco que 1 pode ser maior do que 19. Até eu coloquei isso no material que eu fiz. Teve um candidato que com 1 acerto na matemática, ele teve nota maior do que um candidato com 19 acertos na matemática. Com 1 acerto, um candidato teve 396 de nota, o que não é uma nota alta, mas enfim, 396. E um candidato com 19 acertos no Enem 2019 teve 380 e pouco. Aí você fala, mas isso é injusto. Não tem como. Como é que o cara com 1 acerto vai ter uma nota maior que alguém com 19 acertos? Mas aí você se aprofunda um pouco e você vê quais questões que esse candidato com 19 acertos errou. Ele errou, vulgarmente falando, porque não foi exatamente isso, mas ele errou as 10 questões mais fáceis da prova. Aqueles 10 saltos com o sarrafo lá do salto com vara que ele deveria ter acertado, ele errou. Então, como é que você justifica ele ter errado um salto a 3 metros, a 3,10 metros, a 4 metros, a 4,20 e de repente ele começou a acertar e acertou alguns dos saltos mais difíceis? Então, é estranho. Isso não parece algo pedagogicamente coerente. E a TRI é sensível a isso, ela consegue medir isso. Então, esse é um dos casos que eu adoro citar. E tem um outro de um candidato que com 30 acertos, quando eu estava buscando essas informações nos microdados, eu não sabia que eu ia encontrar isso, estava buscando outra coisa. Mas eu fui comparar um candidato com 30 acertos e a menor nota para 30 acertos, e 15 acertos e a maior nota para 15 acertos. Eu queria comparar se as que o candidato com 30 acertos tinha errado eram mais ou menos as mesmas que o de 15 acertos tinha acertado,
Porque, teoricamente, a maior nota para 15 acertos era de quem acertou as 15 mais fáceis e a menor nota para 30 acertos era de quem tinha errado 15 mais fáceis. Eu queria comparar para ver se era isso que tinha acontecido. E, de certa forma, deu certo essa comparação, mas o mais curioso desse candidato com 30 acertos e a menor nota é que quando você pegava pela cor de prova dele e ia pegando na ordem dos itens, dos 15 primeiros itens, acho que ele tinha acertado 14. Aí depois dos outros 15 próximos itens na sequência da prova, ele tinha acertado 12 ou 13, se eu não me engano. E nos últimos 15, ele tinha acertado tipo 3 ou 4 itens da prova. Aí eu falei, cara, só tem uma explicação para o que aconteceu com esse candidato. Ele fez a prova na ordem da matemática, porque alguns alunos podem pensar, ah, não, mas faltou tempo para ele não conseguiu, sei lá, ele estava cansado. Alguns alunos justificam, ele estava cansado e ele errou o que estava no final da prova. Só quando você vai olhar os itens do final da prova, tinham itens muito fáceis, que não tem nenhum cansaço que vai fazer com que ele erre 11 dos 15 últimos itens, tendo acertado alguns dos itens mais difíceis da prova. Então, a única explicação para esse caso é um candidato que tinha muito conhecimento, ele era muito bom na matemática, só que ele foi fazendo a prova na ordem, acertando algumas das questões mais difíceis daquele ano, que foi uma prova bem difícil do Enem 2018, e chegou no final da prova, acabou o tempo, tipo, ele não tinha mais o que fazer, e ele sequer leu algumas questões, porque tem questões ali no final da prova dele, que se ele tivesse lido em 30 segundos ele teria acertado. Não tem como aquele candidato errar. Foi fator tempo. Então, foi fator tempo. Né? E para a TRI, ter esse tipo de conhecimento, né, saber como que a TRI atua, é fundamental para isso não acontecer, porque no fundo, a nota dele com 30 acertos foi praticamente a mesma do candidato com 15 acertos. E um aluno de alto desempenho. E ele com certeza era aluno que estava almejando ali, ou tinha potencial para acertar 40 itens da prova. Mas ele não acertou porque talvez ele ficou com muito preciosismo em algumas questões e chegou no final da prova, ele não conseguiu sequer ler as questões e no fundo, aquilo para ele tanto faz, assim, porque se ele tivesse acertado 15 itens, ele teria tido praticamente a mesma nota. Então, o aluno, ele não precisa entender as minúcias da TRI, ele não precisa entender o que é o coeficiente de discriminação de um item, o coeficiente, o parâmetro, né, de discriminação, parâmetro de dificuldade, parâmetro de acerto ao acaso, que é um modelo logístico unidimensional de 3 parâmetros. Ele não precisa saber de nada disso. Mas ele precisa entender que é importante ele ter uma boa coerência pedagógica, que é importante ele... Se ele é um aluno que é medicina, eu sempre oriento assim, ele não precisa identificar item fácil, ele precisa saber, perceber quando o item é muito difícil, porque os fáceis e intermediários ele vai ter que meio que acertar no meio do processo. Então, ele tem que saber identificar o item difícil e sair desse item no primeiro momento, deixar para voltar nele no final, porque é o tipo de item que, se você errar, talvez você vai perder um ponto. Uma dessas provas que eu não gabaritei, que eu errei uma questão, a nota máxima foi 991,5 e eu fiquei com 990,5. Então, eu perdi um ponto, não é nada no contexto. E perde tempo se você ficar querendo resolver. Exato. Então, o principal, do ponto de vista do aluno, que ele tem que entender na TRI é isso. É que a TRI tem essa característica de não adianta você só acertar muitos itens, você tem que ter uma certa coerência pedagógica. Então é importante que aqueles itens que são muito fáceis, né? Você que é professor de matemática, não sei se você vai lembrar assim, né, facilmente da prova do Enem do ano passado, mas tinha uma questão lá que era de 1,35 bilhão e ele queria que você escrevesse, né, por extenso ali o número e tal. Tipo, cara, essa é uma questão que era tão fácil que eu olhei para ela umas 2 ou 3 vezes que eu falei, essa daqui eu tenho certeza que se eu errar, minha TRI vai me afundar, assim. Então o aluno tem que saber isso na hora da prova, ele tem que ter essa percepção. Que, teoricamente é igual questão de planificação, né? Que sempre tem e os alunos acabam errando e despencam no TRI porque é considerado um item muito fácil. Né? Em geral sim. É verdade. E aí, Frank, depois dessa explicação aí profunda de TRI, qual é a dúvida aí para nós? Não, acho que ficou muito bacana, até né, a colocação em virtude do entendimento do estudante, né, que é isso que você falou. Então, é também papel do professor ensinar esses mecanismos, né, falar como se fosse entender as artimanhas de fazer uma prova, né, especificamente a prova do Enem. Então, acho que isso é muito interessante. Mas, em relação aos professores, a gente tem algo que você falou aí de uma forma que eu falei, epa, peraí, de uma forma mais rápida, que é essa preocupação. É claro que para o Enem existe toda uma... Para quem vai elaborar os itens de fato, né, todo um treinamento, toda uma formação,
Mas, assim, trazendo para um público que também nos acompanha, que é o professor que está ali trabalhando com os anos iniciais, finais e com o ensino médio, a preocupação em fazer essa distribuição de itens em cada avaliação. Acabei esquecendo, né, de responder a tua pergunta das porcentagens. Exato, porque assim, eu fiz magistério lá atrás e tal, a gente trabalhava com isso, né, e assim, a gente tinha todo cuidado, porque às vezes o professor pensa que, eu trabalhei aqui 5 conteúdos e eu preciso colocar realmente uma questão pelo menos de cada conteúdo, enfim, como que é isso, né? A gente precisa mesmo contemplar item por item, passar o livro, passar as apostilas, enfim, e contemplar tudo aquilo, né, em uma avaliação. Então, eu acabei esquecendo, né, de te responder aquela pergunta. Mas em avaliação educacional, o que é esperado, isso inclusive está no livro do Mauro Rabelo, que a gente usa como referência lá no mestrado do Prof. Mate, né? É uma curva normal na estatística, né? Uma distribuição normal. Então, você tem 10% de itens muito fáceis, 20% de itens fáceis, 40% intermediários, 20% difíceis, 10% muito difíceis. É o que é esperado de uma avaliação. Então, por exemplo, quando você joga isso no contexto de uma prova como o Enem, que vai ter 45 itens, você espera 4,5 itens difíceis ou muito difíceis ou muito fáceis. Eu acabo contando assim: 4 itens muito fáceis, 9 itens fáceis, 19 itens intermediários, 9 itens difíceis e 4 itens muito difíceis. Acho que é isso, né? 4, 9, 13, 26, 45, isso. Então, é meio que uma escadinha mesmo. Aqui os muito fáceis, aí sobe um pouquinho para os fáceis, os intermediários, difíceis e muito difíceis, porque senão você não vai ter como avaliar esse lance da coerência pedagógica, né? Sim. E a mesma coisa vale para as habilidades, né? Da matriz de referência. Sempre quando a gente vai montar um simulado no Mente Matemática, por exemplo, a gente contempla pelo menos um item de cada habilidade, né? Que é o que o Enem tenta fazer. Eventualmente eles falham nisso, acho que por conta de um problema com o banco de itens mesmo. Às vezes falta um item e eles não conseguem ou elaborar a tempo ou testar, enfim. Então, eventualmente, você vai ter uma prova que não tenha alguma habilidade, mas é raro. O mais frequente é ter todas as habilidades, pelo menos um item, e algumas 2 itens. No caso da matemática, são 30 habilidades. Então, seria 15 habilidades aparecendo uma vez, 15 habilidades aparecendo 2 vezes. Então, tem que ter essa preocupação de contemplar, né, falando especificamente do Enem, né, todas as habilidades que são esperadas do aluno e nos graus de dificuldade que, né, te permitam ter uma régua que te permita calcular todos os níveis, né? Sim. E uma coisa que você falou, Fredão, é que lá na prova do Enem, por exemplo, pode ser que a questão mais fácil esteja no final da prova, né? Então, não quer dizer que seja também uma gradação de dificuldade em relação à distribuição das questões da prova. Pode estar mesclado, né? Porque aí o estudante precisa ter essa senso crítico de observar as questões. E de encontrar, peraí, essa que eu vou deixar para daqui a pouco, enfim, vou responder o que é mais tranquilo. Idealmente, e esse é um estudo que, pelo que eu me lembro lá das aulas do Mauro, ele existe, inclusive, numa distribuição em blocos, enfim, não lembro exatamente a nomenclatura disso, mas você tem 4 cores de prova para serem feitas, né? Sim. Então, inclusive, a distribuição dos itens na prova, né, lá na matemática, e acho que nas outras também é assim, as páginas são sempre as mesmas. Tipo, se tem 3 questões numa página e são questões de 2 de probabilidade, uma de análise combinatória, em todas as cores de prova vai ter uma página com aquelas mesmas 3 questões. Mas não necessariamente ela vai ser a primeira. Ela pode estar na primeira página do caderno azul, está na última página do caderno amarelo. E existe uma preocupação de que isso esteja bem equilibrado em todas as cores, porque senão você acaba beneficiando um aluno de uma determinada cor de prova. Se você coloca uma prova que começa pelos itens fáceis, depois vai para os intermediários e termina com os difíceis, você beneficia o aluno que pegou aquela cor de prova. Que eu acho que aconteceu em um ano, não lembro qual agora, não sei se foi no Enem 2021, que eu fazendo análise pelos microdados e pegando as dificuldades dos itens, tinha uma cor de prova que acabou acontecendo isso, não sei se por um descuido ou porque não tinha sido pré-testado, então eles não esperavam que fosse daquela forma, enfim. Mas tem essa preocupação de que os itens estejam bem distribuídos, né? E isso envolve você ter itens fáceis, se a gente colocar só fácil, intermediário e difícil, no primeiro bloco da prova de 15 itens, no segundo bloco da prova de 15 itens e no terceiro bloco da prova. Então, para o aluno que faz, eu sempre falo com eles, eu sei que vocês ficam agoniados, eu quero fazer na ordem, porque senão eu vou acabar esquecendo de ver alguma questão e tal.
Mas esse é um dos piores pecados que eles podem fazer, especialmente se o aluno é muito, se ele é muito detalhista e fica muito preso ali nas questões. Então, esse lance de fazer na ordem, eles têm que abolir, tem que saber pular item, né? Anota essa dica do Fredão, você é aluno que está nos assistindo aí para fazer o Enem. Maravilha, Frank, excelente ponto aí, obrigado. Fredão, a respeito disso, então eu gostaria de falar aqui sobre a sua plataforma, o Mente Matemática. Você falou de toda a sua preocupação que você teve com respeito aos estudos, esse diferencial de entender profundamente o TRI, que é a teoria da resposta ao item que você explicou tão bem aqui. E como é que foi aí essa ideia, então, de trazer esse diferencial para o Mente Matemática, para ajudar os alunos a poderem ter um desempenho melhor aí na parte de matemática? Beleza. Bom, primeiro assim, o que me motivou a criar o Mente Matemática, né? Lá no Pódio já existia uma específica de matemática. E era uma específica de matemática que envolvia 2 dos principais coordenadores e um professor que não é sócio, mas ele foi um dos sócios inicialmente no Pódio. E depois ele, enfim, acabou não seguindo, mas é o professor um dos mais antigos, enfim. Então, tipo assim, eu não tinha espaço para ir para aquela específica, né? Por mais que eu quisesse, eu nem me sentiria confortável. Tipo, quem que vai sair da específica para eu entrar? Então, como é que eu ia abrir uma específica de matemática dentro desse contexto? Então, eu sempre gostei muito de fazer contas de cabeça, né? Eu nunca gostei muito da calculadora, acho que um pouco por conta daquele desafio que eu comentei com vocês e tal. E eu sempre gostei muito de levar para a sala de aula estratégias de cálculo mental. Então, coisas pequenas, como multiplicar por 5, você primeiro divide por 2, multiplica por 10. Como é que você calcula quadrados próximos de 100? Aí existem estratégias para isso. Eu sempre gostava de ir levando algumas dessas coisas para a sala de aula. E aí, quando eu senti essa necessidade de ter uma específica minha de matemática, a primeira coisa que eu fiz foi, beleza, o que eu posso fazer de diferente? Né? Que não seja uma específica convencional, que seja só uma aula específica de matemática. E aí, o que eu tinha certeza é que eu queria levar o cálculo mental. Isso era uma coisa que eu queria estruturar como um curso, e não apenas como dicas soltas numa aula. Então, esse é um dos pilares hoje da nossa plataforma. Eu brinco que a gente tem 3 pilares. Tem o cálculo mental, tem o pilar, que é um pilar mais estratégico, né, que é o curso que a gente chama de treinamento Enem, que o aluno ele faz mini simulados semanais, ele faz listas semanalmente de 15 itens, em 45 minutos, simulando mais ou menos a questão do tempo lá da prova do Enem. E simulando tudo que envolve isso que eu estou falando. Tipo, são 15 itens, eu sempre faço questão de colocar um item mais punk ali para o aluno perceber que não é para ele fazer naquela lista. Né? Ou para desafiar aquele aluno que já está muito bem e que talvez, beleza, aquilo vai ser a diferença entre ele gabaritar a lista ou não. Então eu sempre faço questão de colocar um item desse para que o aluno entenda esse lance da estratégia mesmo da prova. Tipo, esse aqui eu vou ter que pular, esse item não é para eu fazer agora e tal. E ele sentir aquela pressão do tempo, que é uma pressão que ele vai ter na hora da prova do Enem. Então esse é um outro pilar que a gente tem no Mente Matemática. E o terceiro pilar é o do conteúdo, né? Que, como eu falei, o aluno com muito conteúdo ele vai acabar desempenhando bem, apesar das estratégias, né? Então, esses são os 3 pilares que a gente trabalha lá, do cálculo mental, uma pegada mais estratégica, né? Que é esse curso do treinamento Enem, que inclusive não tem aula teórica, é um curso de metodologia ativa. Você vai fazer a lista. A gente, esse ano, implementou um dashboard estatístico com várias informações assim, a respeito dos... Como é que foi o desempenho dos 20% melhores candidatos naquela lista, estatísticas de percentual de marcação em cada alternativa. Então, às vezes, o aluno errou marcando letra A, mas ele foi o único a marcar letra A. Então, ele tem que corrigir alguma coisa, porque a maior parte que errou marcando letra D. Então, tem toda essa pegada e tem resoluções escritas, resoluções em vídeo, tem lives periódicas para tirar dúvidas dos alunos. Então, é uma parada mais ativa mesmo, metodologia ativa, não tem videoaula. E tem outro curso, que é a Matemática do Ensino Médio, que esse sim a gente trabalha mais com desenvolvimento do conteúdo, né, de uma maneira mais sequencial, com listas de exercício mais vinculadas àquele conteúdo específico, enfim. E foi isso que lá em 2017, quando a gente criou o Mente Matemática presencial, a gente queria trazer como algo diferencial. Então começou muito voltado para o cálculo mental e para o treinamento Enem no primeiro momento. Depois a gente veio com esse lance da matemática do ensino médio e hoje são esses os 3 pilares lá do Mente Matemática. Inclusive quando os alunos perguntam, Fredão, mas
qual curso você mais recomenda? Eu falo, cara, eu recomendo os 3, porque eles se complementam. Essa é a verdade. Não é porque eu quero ganhar mais dinheiro, é porque Sim. no primeiro momento da plataforma a gente nem vendia os cursos separadamente. Na primeira experiência a gente vendeu o pacote, porque a gente queria que os alunos que fizessem tivessem acesso a tudo. Completo. Mas a realidade do online, né, tem pessoas que não poderiam arcar com aquilo, né, que acaba pesando no bolso, por mais que seja muito mais barato do que o presencial. Então a gente optou, num segundo momento da plataforma, depois da nossa primeira experiência, em vender os cursos separadamente e oferecer benefícios para quem quisesse comprar os 3, benefícios financeiros mesmo, né? Tipo, sei lá, tá com 10% de desconto cada curso, mas se você adquirir os 3, tem 30% de desconto. Então, quando pergunto qual você mais recomenda? Eu recomendo os 3. Eles são pensados para se complementar e cada um vai preencher, de certa forma, uma lacuna. Mas tem aluno que já tira 40 e quer fazer um curso também de matemática. Então, talvez ele não precise de aula teórica, ele precise de um treinamento semanal, estar em contato com questões para se manter ativo e é o suficiente para ele. Entendeu? Então, hoje é mais ou menos assim que a gente tem trabalhado lá na plataforma, né? Que show, que maravilha. E eu estava acompanhando suas redes aí, eu vi as postagens, excelentes resultados aí, hein? Nós tivemos agora em fevereiro. Conta um pouco pra gente aí. Pois é, então, não vou dizer que foi surpreendente, porque assim, a gente sabe que a gente trabalha bastante, né, para ter esses resultados, mas a gente ficou bem satisfeito, assim, boa parte do público que procura a gente quer medicina, né, porque o Mente Matemática, ele hoje, lá, contando os 3 anos da plataforma, a gente começou em agosto de 2020, a gente já passaram pelo Mente Matemática cerca de 7 mil alunos, né? Quando eu falo 7 mil alunos, alguns renovaram, então eu falo em vendas, cerca de 7 mil vendas de curso. Então, pode ter aluno que renovou, pode ter aluno que comprou um curso A, depois comprou um curso B, mas foram cerca de 7 mil vendas. Então, eu estimo que tenham sido uns 4 mil a 5 mil alunos, mais ou menos. E no ano passado, eu estimo algo ali entre 1.500 a 1.700 alunos usando a plataforma naquele período, né? Majoritariamente quem quer medicina, porque a gente não tem nenhum trabalho de marketing, de tráfego pago e tal, é tudo muito orgânico. A gente cresceu muito por conta da minha participação no curso com o Humberto, da minha participação no SISU, então a galera nem sabe como é que eu sou como professor de matemática. Mas fala, cara, esse cara é uma referência no SISU, tipo, com certeza ele faz um trabalho bom na matemática, então adquirem por conta disso. E geralmente essa galera que chega é por conta de indicações de outros alunos que majoritariamente querem medicina. Então, boa parte das nossas aprovações, na verdade, praticamente todas foram em medicina. Então a gente teve, na chamada regular, 86 aprovados em medicina nas universidades, enfim, do país inteiro. Foram aprovados em 38 instituições diferentes, se eu não me engano, e em 20 estados mais o DF. Então a gente teve 9 aprovados na UFC lá no Ceará, teve 5 aprovados na FMG, teve 5 aprovados na ESCS, teve aprovado em praticamente todos os estados que estavam presentes no SISU. Alguns, acho que foram 20 mais 1, né? Então dos 6 estados que a gente não aprovou, eu tô errado? Não, né? São 26 estados mais o DF. Né? Exatamente. Não, beleza. É porque você tinha falado 26 mais o DF, eu falei, então foi todos. Não, foram 20 mais o DF. 20 mais o DF. Mais DF, Então foram 6 estados que a gente não aprovou, acho que São Paulo foi o único no Sudeste, e acho que os outros 5 foram no Norte, sendo que desses do Norte, acho que 3 não participaram do SISU, enfim, não tinham vagas disponibilizadas e tal. Então foi um resultado excelente. Além disso, a gente teve acho que 3 aprovados em enfermagem, 3 em direito, 3 em engenharias, talvez, e mais 1 aprovado em ciências econômicas, se eu não me engano. E agora está tendo a lista de espera, né? Está começando a rodar a lista de espera e a gente já recebeu mais relatos de alunos aprovados na lista de espera. Eu estimo que a gente vai passar tranquilamente de 100 aprovados em medicina no país inteiro, enfim, só nesse SISU, né? Fora, tivemos alunos aprovados na USP, no Enem USP, né? Que a gente nem teve tempo de divulgar ainda, porque tem que ser uma divulgação levemente diferente, porque, enfim, para não misturar com o do SISU que a gente estava divulgando, que era de questão maior volume, de marketing, né? Da sequência lógica mesmo, né? Da divulgação. Então foram resultados bem legais, assim, e mais do que os resultados, assim, o que eu mais curto lá do Mente Matemática são os feedbacks de alunos que falam que mudaram a relação com a matemática mesmo, assim. Importantíssimo falar isso.
seja porque tinham uma dificuldade na base ou, enfim, achavam que não seriam capazes de aprender matemática e viram ali uma forma mais leve, mais simples de aprender a matemática. Então a gente teve várias evoluções muito legais, assim, alunos passando de 500 para 700 e alguma coisa, alunos passando de 13 acertos, 15 acertos na matemática para 37, 38 acertos. Então, muito bom. Então, esses são os feedbacks. Eu falo com os alunos, olha, eu gosto muito quando vocês são aprovados. Óbvio que eu fico muito feliz, porque é uma etapa muito importante e tal. Mas os feedbacks que eu mais gosto são esses, que falam que a gente ou mudou a relação deles com a matemática, ou quando elogia a nossa didática. Aí eu me derreto, assim, eu falo, não, agora eu estou feliz. Assim, não tem nada melhor para um professor do que esse elogio, né? Exato. Então, esses são... Então, todos os aprovados que a gente coloca lá, a gente faz questão, a gente... Até para facilitar a nossa organização, a gente manda um formulário para eles preencherem com as aprovações. A gente sempre deixa um campo para eles falarem como que o Mente Matemática ajudou nesse processo e tal. E aí a gente sempre coloca os relatos deles lá, né? E até falando da questão do marketing, talvez seja a melhor forma, a mais eficiente. Eles veem o aluno que está procurando, ele vê, pô, é um professor que ele tem resultado, porque, né, enfim... Acabei sendo aprovado para medicina na UNB por meio do Enem, então ele conhece da prova, sabe fazer a prova, mas os alunos têm resultado e os alunos têm um carinho grande pela plataforma, então tudo isso o aluno olha e fala, cara, beleza, acho que eu quero ter essa experiência também. É o que mais gera autoridade, né? Exato. Para os professores. Então, assim, é bem legal e, enfim, fico bem feliz que a gente tenha conseguido, porque eu, de certa maneira, eu ficava bem angustiado, assim, quando eu não tinha essa inserção no online e eu sabia do potencial que isso tinha de atingir outros lugares, mas a pandemia acabou acelerando um pouco isso também, né? Mas eu ficava angustiado. Cara, eu sabia que eu sabia muito sobre o Enem, sobre o SISU, sobre TRI e tal, e eu ficava feliz de poder ajudar os alunos do pódio, mas eu sabia que isso poderia atingir outros patamares nível nacional. Transformar assim. Vidas, né? Então hoje eu fico muito feliz, muito satisfeito de ver isso acontecendo de fato e tendo esse impacto no país inteiro, né? Acho bem legal, assim. Que legal. Parabéns, porque... Merecido. Merecido, né? E os resultados daqui para frente só vão crescendo, certamente. E isso é gostar do que faz, né? O resultado vem disso. A gente vê você falando com vontade. Sim. Isso. E, Frank... Até perguntar aqui pro Fredão, porque eu vi que ele abriu as inscrições, mas eu nem sei se ainda tem vaga ainda. Mas fala aí um pouco para se tiver vaga, se os alunos estiverem ainda conhecendo ou revendo aqui, quem já te conhece, se tem como se inscrever aí no Mente Matemática. Então, a gente sempre abre as vagas por períodos, assim, e não é só... Isso faz parte também de uma estratégia de vendas mesmo, assim. É importante você limitar as vendas por um período, porque a galera acaba decidindo de fato, né? Não, quero fazer ou não quero fazer e tal. Se você deixa aberto por muito tempo, a galera, qualquer momento eu posso entrar e tal. Então, tem também esse viés, mas o principal é porque a gente trabalha sempre com sugestões de cronograma, né? Cronogramas são sempre coisas muito rígidas que a gente sabe que os alunos vão acabar mudando eventualmente, mas... E que é importante eles mudarem, porque é muito difícil você seguir um cronograma 100%, mas é algo que a gente faz questão de fazer para que o aluno, especialmente aqueles que ficam muito perdidos, eles tenham um norte do que fazer. Tipo, quais aulas eles têm que assistir nessa semana? Quais vão ser as semanas em que a gente vai fazer lives falando sobre tais listas? Então a gente tem todo um cronograma que é pensado para o ano e que começou no dia 6 de março. Então a gente encerrou as vendas no dia 10 de março para que a gente tivesse os alunos entrando majoritariamente no início do cronograma. Então, assim que passa o Enem, a gente abre novas vagas, porque a gente já sabe que tem alunos que já querem começar a se preparar com antecedência e tal. Mesmo o nosso cronograma só começando dali a 3 meses, a gente já orienta os alunos. Olha, o que vocês podem fazer enquanto não começa o cronograma? Então a gente tem módulos bônus de matemática básica para o aluno que tem mais dificuldade. Legal. A gente dá listas extras, que são listas adicionais ao nosso cronograma do treinamento Enem, para eles já irem fazendo meio que um aquecimento para quando chegar no cronograma eles já estarem mais acostumados com a ideia. O cálculo mental é um curso que eles podem maratonar, e vários maratonam igual Netflix, eles pegam um final de semana e maratonam, porque é um curso que tem uma carga de 5 horas, mais ou menos, total. Então, se você quiser fazer isso no final de semana, dá para fazer. Então a gente abre as vendas por períodos. A última venda que a gente abriu, que foi a maior, e geralmente é a maior do ano, foi no pós-SISU. Por 2 semanas a gente vendeu acho que 1.300 cursos, se eu não me engano, nesse período.
E agora, não sei se quando você estiver assistindo, mas a gente está com uma reabertura relâmpago agora no final do mês de março, por conta da lista de espera. Então, como tinha muita gente que estava esperando as primeiras listas de espera e não casou muito bem com o nosso cronograma, a gente vai reabrir no final de março, mas a gente sempre tem aberturas ali em média a cada 2 meses. Então, a gente abre em abril com um cronograma sugerido um pouco diferente, já um pouco mais, né, mais apertado ali e tal. No meio do ano a gente abre com um curso que só abre no meio do ano, que é o Intensivo Enem, que daí a gente pega meio que melhores momentos do curso anual. Tipo, o que é o realmente fundamental para ele trabalhar agora que já está tipo, muito próximo da prova. Então, a gente tem mais direcionado, né? Mais direcionado. Inclusive, nesse caso, a gente nem faz aulas gravadas. São aulas ao vivo para que a gente possa dar esse direcionamento melhor para eles. Então, sempre tem aberturas acontecendo e geralmente a gente divulga pelo meu Instagram, que hoje é o maior canal assim, de divulgação do Mente Matemática. Né? Qual é o Instagram? Instagram é @professorfredão, sem o acento, né? Então, professor Fredal. Enfim, e aí por lá eu sempre divulgo com uma certa antecedência, né? Quando que vão ocorrer essas aberturas. No momento da gravação, a gente está disponibilizando um formulário, que é uma espécie de uma lista de espera, para que a gente avise quando a gente vai, assim que a gente definir a data dessa abertura relâmpago, vai ser uma abertura de um dia só, assim que a gente definir, a gente vai avisar para esses alunos por e-mail. Mas a cada mês e meio, 2 meses, a gente abre, sempre com uma proposta de cronograma para quem está entrando naquele momento, para o aluno não ficar totalmente perdido. Até porque para a gente, administrativamente falando, é ruim isso. Porque se tem aluno entrando o tempo todo, a gente tem que estar o tempo todo prestando uma assistência, explicando alguns detalhes da plataforma, tirando dúvidas sobre como melhor aproveitar o curso. Então é bom que seja por períodos que a gente orienta naquele momento. E aí o aluno vai seguindo, e depois vai entrar um outro bloco. Aí naquele momento a gente orienta. Então para a gente administrativamente, além do marketing, também é importante isso daí. Fique tranquilo que vai aparecer o Dudu, nosso garoto da edição, vai botar aqui as redes, viu? Para quem quiser conhecer aí. Ou rever e Mente Matemática vai estar aparecendo nas redes aí. Maravilha. Que tantas informações grandiosas aí para os nossos professores, para os nossos alunos, né, Frank? Mas foi show. Obrigada, Foi Fredão. ótimo, foi muito bom. Fredão, antes da gente caminhar para o encerramento, só aquilo que eu tinha conversado com você, porque o povo gosta, Frank, o povo gosta de treta. Né? Então eu falei pro Fredão, no finalzinho, assim, caminhando pro final, eu vou jogar uma bomba pra gente poder jogar os cortes, pra ter o corte. E o novo ensino médio, na sua opinião? E o novo Enem? A gente sabe que é muita coisa, não tem muitas coisas certas, mas deixa só um gostinho aí desse assunto pra gente. Pois é, assim, eu até tava comentando contigo, né, lá no WhatsApp, assim, eu não gosto de trabalhar muito com achismos, em nada assim na minha vida. Acho que um pouco desse viés da estatística mesmo. Sim. Então, o SISU, por exemplo, muita gente trabalha com achismo, né? Tipo, não, eu acho que vai rodar. Eu não gosto disso, não me sinto confortável. Então, eu gosto de número, de metrificar, de ver até que ponto vale a pena você arriscar e tudo mais. Então, eu confesso que eu não tive nenhum interesse, por enquanto, em me aprofundar em muita coisa, nem do novo ensino médio, nem do novo Enem, porque ainda está muito no campo do achismo, ainda está muito no campo experimental, né? Falando especificamente sobre o Enem primeiro. Ainda está muito, vai ter prova, vai ter uma parte discursiva, quem seguir por um itinerário tal, vai fazer uma prova meio global, que envolve matemática e português, mas aí vai ter uma segunda etapa que vai ser mais específica para ciência da natureza, para quem quer medicina, para matemática. Tudo isso ainda está muito no campo da teoria. Inclusive, com a mudança de governo e com a mudança, né, na presidência, né, tanto no MEC quanto lá no INEP, já existem conversas de que não vai ser bem assim. As pessoas que estão à frente agora já têm uma visão de que um aluno que optou por um certo itinerário no ensino médio, ele não pode ser prejudicado caso ele resolva fazer um Enem para uma área que não era o itinerário dele. Então, como que eles vão fazer isso, né? Como é que eles vão fazer com que o aluno que tenha optado por um itinerário, sei lá, mais voltado para humanas, consiga fazer uma prova para uma engenharia, por exemplo, em pé de igualdade? Porque a gente sabe que o aluno que está no primeiro ano, primeira série, segunda série do ensino médio... Muda de ideia. A gente já teve aluno lá no pódio, teve aluno lá no pódio, cara, era assim, eu quero ITA. E falava isso a vida inteira. Chegou no terceiro ano, nem tinha se inscrito para o PAS, porque não queria outra coisa, só queria ITA.
e resolveu fazer medicina. E não tava nem tinha feito PAS 1, tinha feito PAS 2, mas no terceiro ano resolveu que queria medicina. Então, dá para entender essa preocupação também de um aluno que tenha optado por itinerário, pode ser que ele mude, e ele não poderia ser prejudicado com isso. Então ainda está muito no campo, né, assim, hipóteses e tal. Então eu confesso que eu não me senti estimulado ainda a me aprofundar nisso, enquanto estiver muito nesse campo das ideias. E o novo ensino médio, eu vou falar um pouco da nossa experiência lá no Pódio, né? Como é que a gente fez ou vem fazendo essa transição. A gente já tinha uma carga horária elevada. A gente tem lá no Pódio 47 aulas por semana para os alunos. Então a gente tem aula todo dia de 7h15 a 1h da tarde, isso no ensino médio, né? E de 2h15 às 4h30 da tarde. E são aulas de 45 minutos. Então a gente tem 7 aulas pela manhã, 3 aulas pela tarde. São 10 aulas segunda, 10 terça, 10 quarta, 10 quinta e às 7 da manhã da sexta. É muita aula, né? E, óbvio, a gente quer fazer com que essas aulas sejam aproveitadas pelos alunos, porque para a instituição Pódio é caro isso, porque a gente está pagando hora-aula para o professor, né? Quanto mais aulas, mais hora-aula, né? Então, a gente quer resultados, que seja aproveitado. Exato, né? E que os alunos aproveitem bem isso. Então, a gente tem uma série de trabalhos lá, de estudo dirigido, que o aluno vai fazer meio que o estudo que ele faria em casa, mas com orientação do professor. Então, é uma aula de exercícios que ele faria em casa, mas ele está fazendo ali. O professor vai falar, olha, façam esses 3 exercícios, já eu dou uma dica para o primeiro, é o trabalho que eu faço, já eu dou uma dica para o primeiro, enfim. E eu tento sempre selecionar questões que vão envolver o aluno que tem uma dificuldade maior, um aluno que já está no nível intermediário, e já estou preparado para aquele aluno que eu era na época, que vai fazer aquilo rápido e que vai querer um desafio. Então, eu tento atingir todos esses níveis de aluno naquela minha aula, né? Então a gente já tem uma carga muito elevada, a gente já consegue fazer muito do que o novo ensino médio quer trazer, mas a gente não se sentia confortável de mudar demais o que a gente já fazia enquanto a gente não tivesse uma noção de como que os vestibulares mudariam, porque especialmente a nossa proposta lá dentro do Pódio, que é de uma escola conteudista, depende de resultado. Se depende de resultado, depende dos vestibulares, das avaliações externas. Então, enquanto elas não mudarem, não faz sentido a gente mudar muito o que a gente faz. A gente fica meio refém. O PAS agora já soltou algumas coisas no final do ano passado, até mudanças de conteúdos que eram trabalhados no terceiro que vão mudar para o segundo na matemática. Que foi um choque para muita gente. Né? Que eu fiquei bem triste, porque o que eu mais gosto é combinatória e probabilidade. São as minhas matérias preferidas. Eu dou aula no primeiro e no terceiro, e ele foi migrado para o segundo, né? Tipo, agora, lá na proposta do PAS, vai ser no segundo ano e tal. Então, a gente está meio que à mercê disso, né? No novo ensino médio, de entender como que os vestibulares vão, de fato, cobrar isso, né? Todas essas mudanças, para que a gente possa fazer mudanças mais profundas, porque para a gente não fazia muito sentido mudar sem ter uma definição de fato do que né, está por vir aí, até que ponto vai ser mantido, o que vai ser reformulado. Assim, que o novo ensino médio vai acontecer, é fato que ele vai, não tem mais volta isso, né? Não tem mais, vamos voltar ao que era agora 2 anos antes, não tem como. Mas ainda tem muitas adaptações acontecendo, então a gente está esperando ver o que vai de fato acontecer. Muitas manifestações, né? A gente está percebendo na mídia, né? Tanto da parte de alunos quanto da parte de profissionais da educação, né, Fredão? Realmente está aí um grande embate, né? Sobre uma reformulação da reformulação, outros falam sobre revogação, né? Exato. Mas é um tópico, como eu falei, assim, eu até sigo bastante, assim, uma das pessoas que eu sou mais próximo hoje, graças ao online, é o Ademar Celedônio, que ele é o diretor de tecnologia e inovações lá do SAS. É um cara, para mim, é o cara que mais sabe sobre Enem, sobre TRI, sobre novo ensino médio. Ele é o cara que agora, ele é palestrante, assim, ele fala sobre vários temas, escreve vários artigos, enfim. E ele está falando bastante agora sobre o ChatGPT, que a gente estava conversando aqui um pouco antes do podcast. Qual é o nome dele? Ademar Celedônio. Ademar, nós queremos você aqui para falar do ChatGPT, viu, conosco? Ele é um cara super cabeça, um cara assim, de um trato super tranquilo, apesar de ser enfim, é um cara fora de série, assim, que eu admiro bastante. E ele fala muito sobre o novo ensino médio. Eu até estava combinando com ele de fazer uma live assim que passasse esse período agora de SISU, listas de espera e tal, para a gente poder discutir um pouco e para eu aprender
porque é uma coisa que ainda não me interessou a ponto de eu me aprofundar como eu me aprofundei na TRI, como eu me aprofundei no SISU. Tem muito aluno que no online, no Instagram, me cobra. Fredão, mas tu não vai falar nada sobre ProUni, sobre FIES e tal? Eu falo, cara, não, porque eu só falo se eu tiver tempo para trazer um conteúdo de fato de qualidade. Não vou falar só por falar, só porque vai dar visibilidade, vai me fazer continuar. Não é o meu perfil. Então, se eu for estudar alguma coisa, se eu for falar sobre alguma coisa, é porque de fato eu me aprofundei naquilo. E o novo ensino médio e o novo Enem, eu ainda não senti essa vontade de me aprofundar. É algo que eu vou ter que fazer em algum momento, até por conta da plataforma do Mente Matemática. Para o ano que vem, a gente deve implementar algumas mudanças na matemática do ensino médio, já pensando no novo ensino médio. Então, em algum momento no decorrer desse ano, eu vou ter que me aprofundar um pouco mais na BNCC, no novo ensino médio, no novo Enem, quando tiver um pouco mais de definição. Mas até o momento não é algo que eu tenha sentido vontade de fazer mesmo. Assim, e é bonito, Fredão, ver um professor com tanto gabarito, né, Frank? Com tantos assuntos e reconhecer isso, né? Que ainda não está com propriedade para falar. Né? E que todos nós devemos fazer isso, né? Isso deve ser uma prática comum do professor, assumir que não está ali apto naquele momento, ou que não se aprofundou, e é algo que eu acho que nós, na nossa classe de professores, a gente tem que... Nós temos e precisamos disso. Geral tem, É verdade, muito bom. Agradeço, Fredão, agradeço muito. Como eu falei para você, esses momentos que a gente tem de poder trazer pessoas como você, outros convidados que nós tivemos, é graças também à ajuda dos nossos patrocinadores. Então a gente sempre gosta de abrir um espaço para poder falar. E um dos nossos principais patrocinadores hoje é o Sistema X de Xadrez Escolar, que ele tem como base, Fredão, exatamente o que você falou, trabalhar ali do 1º ao 5º ano, onde a Frank falou, onde você disse, que é a base matemática, a base de pré-requisitos, e de uma maneira gamificada, com o xadrez, trabalhar BNCC, trabalhar realmente de maneira interdisciplinar. A abstração matemática, por exemplo, do plano cartesiano, está ligada ali no tabuleiro de xadrez, eixo X, eixo Y. Então, o Sistema X ele traz o xadrez dessa maneira para que possa ajudar nessa abstração matemática, nesse gosto da matemática e das outras matérias por meio de xadrez. Então ele realmente é um sistema bem interessante, como você falou, isso aí ajuda no desenvolvimento até ali o final do ensino médio, não é verdade? Com certeza. Isso, maravilha. E nós também temos, além do nosso patrocinador, nós também fazemos questão, Fredão, de sempre poder impactar vidas de maneira direta. Uma das maneiras é essa que a gente fez, poder trazer pessoas que trazem informações de maneira gratuita para quem nos assiste, para mudar as vidas delas. E outra é como nós, como Pode Educar, faz isso. E nós temos uma campanha trimestral de apoiar uma obra social. E nós estamos fazendo isso com a Obras Sociais O Consolador, que são conhecidas da Frank. Eu sempre gosto dela ter essa oportunidade, porque ela conhece mais de perto e até porque na culminância está chegando aí do nosso projeto, né, Frank? Em breve, agora no final do mês de março, estaremos lá no Sol Nascente, onde fica a sede, onde as atividades do Consolador se desenvolvem. E eles têm lá escola, creche, fora outras atividades para adultos também, né? Então amparam ali várias famílias daquela região que é bem carente. E a gente vai lá para fazer uma participação com os professores, com as crianças, né? Inclusive você está convidado, Fredão, a data está sendo aí ainda definida. E quem puder ajudar, a gente sempre disponibiliza aí na tela os contatos da instituição. Eles sobrevivem apenas de doação, né, que é uma forma diferenciada de fazer essa assistência. E qualquer tipo de doação, então, é muito bem-vinda, tá? Um abraço para o pessoal lá do Consolador. Abraço, estamos aí em breve, né, Frank? É verdade. E em breve vamos estar soltando nas nossas redes a nossa próxima, né, organização que nós vamos poder ajudar no próximo trimestre, ou quem sabe abrir uma votação aí no nosso Insta. Sim, com certeza. Para que as pessoas que conhecem de perto instituições possam nos ajudar a escolher a próxima. É isso. Vamos aí, não é verdade? Fredão, muito obrigado por essa conversa maravilhosa. A gente teve a oportunidade de se conhecer esse ano. Não temos um contato próximo, mas você fez uma palestra na Semana Pedagógica que eu assisti, a gente se conectou. E eu agradeço muito de você ter vindo, apesar da correria, de tantas coisas, ter arrumado um tempinho para nos ajudar aqui no nosso projeto. E mais ainda as pessoas, os professores, os alunos, que talvez nunca tinham ouvido falar sobre tudo isso,
poder aí se aprofundar e ter aí mais canais de realmente transformar a sua vida por meio do Enem, ou a sua educação com respeito a que ensina para os alunos por meio do que você falou. Muito obrigado mesmo, viu? São pessoas como você que faz a gente ter ânimo de fazer esse trabalho, de poder vir, bater um papo. E como alguém da matemática também, é uma inspiração para mim muito grande também. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Muito obrigado mesmo, viu? Não, até parece. Eu que agradeço aí mais uma vez pelo convite. Foi um prazer. Enfim, e como você falou, assim, eu aceitei o convite, né? Assim, eu não, às vezes as pessoas ficam achando assim, né? Será que eles pagaram alguma coisa pro Fredão para poder ir e tal? Eu gostei da abordagem, gostei da forma como você, né, veio conversar comigo. Isso para mim vale muito mais do que, enfim, questão financeira e tal, né? E para mim é um prazer poder compartilhar muito isso. Obrigado. Foi o que eu falei contigo lá no dia, né? Falei, cara, agora eu tô no momento que eu tô bem enrolado, porque aquela palestra foi em janeiro, né? Eu tava, acho que foi final de janeiro ou início de fevereiro, final, né? de janeiro. E eu tava final do semestre na medicina, começando a preparar conteúdos para o SISU, voltando às aulas presenciais no Pódium. Então, o filho ainda não estava na escola, porque a escola ainda não tinha voltado, então eram muitas demandas ao mesmo tempo. Eu falei, cara, me dá só um tempinho, que assim que possível, para mim vai ser um prazer poder participar, então agradeço novamente o convite. Maravilha. E foi numa época melhor ainda, após o SISU, trouxe ainda as novidades. Verdade? As informações. Mas, Fredão, parabéns pelo trabalho. Eu creio que quem nos ouviu aí, com certeza está saindo, né, além de informações assim, práticas, também a questão principal de mostrar que a gente não consegue as coisas assim do dia para a noite, né? Então, você tem essa bagagem, tem uma história com a escola pública, que é bacana, depois terminando aí como estudante, né, de uma escola que exige muito a questão do conteúdo. Então, enfim, eu acho que é uma história bonita. E ela é um futuro ainda muito promissor, né? Eu acho que daqui para frente você vai estourar em muitas outras questões, com certeza. E isso é produto de um ritmo de educação, né? Acho que isso que é o que importa para a gente mesmo, que tá bom, tá indo, vai para a área da medicina, mas o pezinho não vai abandonar a educação, né? Dificilmente. Maravilha. Frank, então fala para quem está nos assistindo que gostou do nosso conteúdo, o que eles têm que fazer agora para ajudar a gente? Gente, por favor. O Pedro fala de uma forma diferenciada, né? Mas para a gente é muito importante que vocês curtam, compartilhem, enfim. É importante nos seguirem também, porque na próxima semana nós teremos um outro episódio bastante interessante com uma pessoa também que agrega muito em relação à educação, e a gente depende das visualizações de vocês aí, né, Pedro? Curta, se inscreva no nosso Instagram, Pode Educar BR, para poder se engajar conosco, nos ajudar aí nos temas, nas perguntas. E é aquilo, se você não quer deixar de ficar ligado em episódios semanais, como a Frank disse, que nos ajuda a tratar sobre assuntos educacionais, venha sempre conosco, transformar vidas a partir da educação.